Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala é o Vinícius Pimenta. E aqui do meu lado, Rafa Reise. Salve, Pimenta. De boa? De boa, tranquilidade. Apresenta pra gente aí a nossa convidada. Estamos aqui com ela, que é professora de teatro, tá 10 anos na comédia, representando a classe feminina aí do stand-up. Seus textos falam muito aí dos perrengues e diversidades da mulher. Seja muito bem-vinda, Tainan Bartol. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui no Dona Mara. E vamos que vamos, gente. E, primeiramente, quero agradecer muito por você ter aceitado o convite aí, fala o nome da equipe, tá? E sinta-se em casa. Cara, vocês estão me dando cerveja de graça, então pra mim tá ótimo. Já fiz show por muito menos. E assim, o que apareceu primeiro na sua vida? Foi o teatro ou a comédia? Como que foi assim, essa... Ou os dois, não sei. É muito doido, foi os dois. Na verdade, eu sempre fui muito ligada à comédia. Eu lembro da infância, assim, tipo, uns 5, 6 anos, ver aquele Se Vira nos 30 do Faustão, primeiro que surgiu. Nossa. E aí eu ficava assistindo, achando aquilo incrível. Aí eu juntei minhas amiguinhas do condomínio, menina de condomínio, de condomínio da CDHU, fazendo a juta, mas era de condomínio. E aí a gente fez uma apresentação de piada pros vizinhos, que eram os pais, tá ligado? E aí eu sempre gostei muito, sempre teve a ver cômica. E aí eu queria, quando eu comecei a ficar mais velha, a gente teve um boom do stand-up, né? Que teve muito por causa do CQC. E aí eu assistia muito CQC e eu queria estar nesse mundo da comédia, mas não sabia como. E aí decidi fazer teatro. Aí eu fiz alguns meses de teatro e aí eu comecei a trabalhar. Mas o teatro, meio que você, viu, falou assim, puta, eu quero fazer teatro pra poder entrar nesse meio, ou meio que foi... Cara, na verdade, a primeira vez que entrei no palco na minha vida, eu tinha 6 anos de idade. Sim. 6 anos, eu fui a Raposinha Má, entendeu? Fui a vilã da história. O que era? Era teatro de escola? Era minha mãe, ela participava do teatro dos pais, né? Minha mãe sempre foi muito presente na minha criação, tal. Tinha aquela teatro de pais, ela participava, eu adorava aquilo. Aí um dia ela dirigiu os filhos das pessoas que atuavam no teatro amador e a gente fez. Sim. E aí era a historinha de uma raposa que tinha um castelo, e o castelo dela era muito lindo. E aí o Tatu veio resolver fazer um barraco do lado do castelo dela. E aí a raposinha ficou muito puta e resolveu falar com o leão, entendeu? Sim. Aí chegou no leão e falou assim: olha, eu tenho um palácio, minha casa é um castelo digno de um rei. Aí o leão, um rei? É mesmo? Deixa eu ver sua casa. Olha, realmente é digno de um rei, então eu vou morar aqui e você saia da sua casa. E aí ela fica sem casa e quem abriga ela? O Tatu. Olha esse plot. Ninguém esperava pra esse final. Ninguém esperava. E eu era raposinha com 6, sei lá, 5 anos de idade. Então, no meio, eu já vivia meio que isso. Mas o que você sentia quando você tava fazendo? Você nem lembra, né? Nem lembra. Tem foto, eu de raposinha. Só te colocaram lá e você fez, né? Eu tenho flashes, assim, de memória, assim. Flashes de ensaio. Porque teve ensaio, entendeu? A gente tinha fala e tudo, uma bonitinha. E aí, eu sempre vivi com essa vontade de fazer, mas não sabia meio como. E aí, quando eu vou me formar, eu já trabalhava, né? Eu ia me formar no 3º ano colegial. Eu falei, nossa, preciso fazer uma faculdade. Vou fazer uma faculdade. Do que eu vou fazer? De administração, porque teatro não dá dinheiro. E aí, eu fiz 6 meses de administração. Foi os piores 6 meses da minha vida. Por que foi os piores 6? Porque eu sou péssima em matemática, amiga. O que eu tava fazendo em administração, entendeu? Fazer cálculo de fluxo de caixa. E eu, meu Deus do céu, me tira daqui. E aí, fiz 6 meses. Nessa época, eu tinha desistido do teatro. E eu gosto muito de coisa tipo, se for um sinal, me dê um sinal, entendeu? Eu também sou desse. Aí eu falei, se for um sinal pra eu voltar, vai ser um sinal muito claro. Por que eu tinha desistido? Porque eu tinha prestado pra uma escola de teatro do governo, que dava bolsa de estudo, e não passei. Aí eu fiquei, decepcionada, porque eu tinha 16 anos, 17 mais ou menos. Falei, não, se for pra ser, vai vir um sinal muito forte. E aí eu trabalhando no meu super emprego de telemarketing, trabalhando nela de boa, passa uma colega minha de trabalho e joga na mesa assim, você viu que essa escola de teatro abriu inscrição para aluno? Quando eu olho, a escola de teatro que eu fui negada na primeira vez. Aí eu falei, é o sinal, entendeu? Tudo tá indicando que é isso. E aí prestei e não passei. Mentira, passei sim. Passei, ganhei a bolsa e aí eu comecei mesmo a estudar teatro. E aí nesse meio, que eu já tinha sabido que tinha passado na SP, eu já fui fazer uma faculdade de teatro também. Então, na faculdade eu fiz teatro e na SP eu fiz um técnico em humor. Que era teatro, mas mais focado na área de humor. Aí que já expandiu um conhecimento enorme. E como é que foi essa mudança de ir pro humor?
tipo, do teatro, assim? Ou você fazia coisas assim? Como é que você fazia? Primeiramente, pra quem não sabe, pra gente que é meio leigo, assim, de teatro, como que funciona o teatro, assim? Nem eu sei, cara. É uma doideira muito louca. Não, porque a gente vê alguns vídeos, eu quero agora finge que você é uma semente, aí a pessoa fica deitada no chão, Assim, tipo umas paradas desse jeito. esse fingir que é semente é você ter consciência do seu corpo, entendeu? Saber, porque a gente tá tão acostumada no dia a dia que a gente não sabe a nossa dimensão, nosso tamanho, como ter postura. Então, o teatro vai criar tudo nisso, porque você tá num palco. Aquele palco que você vai estar futuramente, você tem que ter a expansão daquele palco inteiro, como uma frase sempre, a velhinha da última fileira tem que te ouvir, tem que te ver. Então, você tem que estar expandido. E como que faz isso com a gente que tá acostumado a viver sempre apertado, sempre esmagado? Expandir como é que é uma árvore. Então, você vai entendendo como é seu corpo. Mas de um modo mais lúdico, entendeu? Porque mexe com a imaginação também, né? Porque quem é de fora, assim, fica vendo essas paradas, assim, de teatro, assim, e aí a gente fica, caramba, coisa louca, né? Mas tudo faz um grande sentido no final. Sim, é muito doido. E como foi essa mudança, tipo, dessa parada do teatro pro humor? Eu acho que foi o contrário. Eu queria fazer humor e achava que no mundo do teatro... Assim, quando eu decidi fazer mesmo, eu já tava mega fã de CQC, já tava assistindo stand-up na época que dava, que a gente chegava por e-mail pra gente. A primeira coisa de stand-up que eu vi na minha vida chegou por e-mail. Era Danilo Gentili no e-mail falando da minha cidade, que eu nasci em Santo André, né? Que Danilo Gentili também de lá. Nasci e estudei lá. Só não morei. E aí, eu falei, mano, que é isso e tal? E comecei a assistir muito. Eu falei, mano, isso é teatro. Se ele tá num palco, é teatro. Então eu vou fazer teatro porque lá eles vão me explicar. Nada a ver. Aliás, a galera do teatro até não gosta muito, assim, de stand-up. Não querendo levantar uma polêmica, mas já levantando. Sério, por quê que eles não gostam? Cara, não vou generalizando, né? Claro que tem gente do stand-up que entende como arte, tudo, mas tem uma massa, uma grande maioria das pessoas dentro do teatro que não enxerga o stand-up nem como arte. Não é porque o stand-up, ele, por exemplo, ele enche mais o teatro do que a própria peça de teatro? Cara, eu acho que são várias coisas, não é só isso. O teatro é novo. O teatro, perdão, não. O stand-up é novo, o teatro não. E o teatro, tudo que é novo gera um pouco de medo, Eu gosto de comparar muito também, assim, uma comparação bem rasa, mas uma comparação quando o samba surgiu, que não era música, ou quando o funk não era música, porque isso não era não é o jeito que se faz. Então, uma coisa nova que as pessoas têm que se adequar. Como assim uma pessoa tá lá em cima, não é um personagem, mas também não é ela? E até hoje as pessoas não entendem isso direito ainda, né? É que fica uma galera meio que sem entender, né? Tipo assim, a pessoa que faz teatro, que é o tipo conservador, né? Exato. Nossa, mas esses caras estão vindo aí, falando uma groselha e estão enchendo o teatro mais do que a gente. E cadê o cenário? E cadê o figurino? E cadê o texto? E cadê a luz? E tipo, a gente faz em bar, entendeu? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante do stand-up também, que é um pouco diferente do teatro. Muitas das vezes, ou você faz um teatro sem dinheiro nenhum, ou você faz um teatro com verba do governo. Que é muito difícil fazer, não é uma coisa fácil de fazer. Uma peça de teatro é dificílima de fazer. Essas peças grandes que a gente vê, ou é subsídio do governo, ou uma marca que patrocinou, ou é uma lei Rouanet, senão não existiria teatro. Seria um teatro muito menor, né, sem incentivo nenhum, que a gente vê também, mas é muito, muito difícil de fazer e não enche palco. Já e é muito difícil de vender, porque tem 5 atores, é cenário, é figurino, é o cara da iluminação. O stand-up já não, uma pessoa só já consegue fazer, assim, uma luz focada em você, o microfone funcionando. E é isso, é muito barato também de vender, de viajar com stand-up. Porque viajar com peça já é... Nossa, eu já viajei com peça infantil. Eu fazia cabeção infantil, tá ligado? Já fui de tudo. E, nossa, esmagada em van, entendeu? 12 horas de viagem esmagada em van. Nossa, só os perrengues, né? Só perrengue. Mas você chegou a fazer alguma peça, assim... séria, digamos assim? Não, acho fora que do humor. Fora do humor, só na formação mesmo, que eu fazia as peças, que a nossa formação de curso era uma peça que a gente tinha que entregar. Sim. Aí fiz Nelson Rodrigues, fiz diversas outras peças também, fiz Chekhov, um ator russo. Mas mais na época que eu tava estudando teatro. Mesmo lá, pagando ingresso pra galera me ver, nunca. Sempre... Quando deu aquele link, tipo, quero fazer stand-up? Tipo, você falou, quero viver essa parada, tá ligado?
Cara, é muito doido, porque eu nem sabia direito o que era stand-up. Eu era muito fã, eu já gostava muito de teatro, pela eu lembro história. que deu um boom, foi em 2008, 2009. 2008, 2009 que deu o boom do stand-up. E eu era adolescente, então virou, sabe aquele foco de adolescente? E nem era o stand-up, era o improviso. Isso. Eu era louca do improviso, Aqui gente. tinha até o quinta categoria do AniMTV, lembra? Exato, mas antes disso ainda, eu era aquela, né, que fica bem fã. Eu era antes disso. Foi antes de ir pra televisão. Sou old school. Sou old school. Sou old school da comédia. Mas eram os barbichas, eu era enlouquecida nos barbichas. Eu levava presente pra eles no final do show, doida mesmo de pedra. E aí, no início do Improvável, que era a peça que é a peça que os barbichas têm até hoje, existe um comediante de stand-up que vai fazer o Esquenta. E aí eu fui assistir pela primeira vez ao vivo o Improvável. E aí eu fui assistir, quando eu vi era o Bruno Mota, veio fazer stand-up, eu falei, peraí, eu já escrevi umas coisas meio parecidas, porque eu sempre gostei um pouco de escrever, de brincar, mas pra mim, nunca foi pra tudo. Eu tinha um blog, coisa assim. E eu falei, nossa, eu já escrevi umas coisas parecidas com isso. O que é isso que ele tá fazendo? Não é improviso. Ele não tá fazendo isso improvisado. E aí eu comecei a falar, nossa, acho que eu quero fazer isso. E foi assim, tipo, eu acho que eu consigo. E aí fui fazendo, fui conhecer. Aí que eu decidi fazer teatro, fazer faculdade, que eu já tinha desistido. E aí decidi fazer teatro. E aí na SP Escola de Teatro, que eu fiz humor, eu conheci 2 humoristas de stand-up. E esses 2 humoristas de stand-up me explicaram a cena. Teve um, inclusive, que eu falo que ele que me educou, que me ensinou, tudo que me apresentou. Judy Carter, que é a pessoa que a gente sempre lê quando começa a fazer, foi o Gustavo Boleiro. Hoje ele é bem envolvido com o corporativo e tal. Mas ele que me abriu tudo. Tipo, a gente estudava junto, entre uma aula e outra. A gente sentava, ele via que eu tinha escrito, arrumava. E até eu consegui... Eu demorei 1 ano pra subir no palco pela primeira vez. Mas eu estudei assim, ó, gente, que nem uma nerd estuda. E como foi o primeiro... Cara, eu lembro... Primeira apresentação, assim. Que eu já era muito amiga do Boleiro, né? E o Boleiro já tava com um bar. Ele já tava trabalhando como stand-up já. Eu já não, eu já tava tipo, meu Deus, o que é isso? Tô indo. E aí né? Aí ele pegou e falou assim, eu precisava de uma mina que ficasse na porta só pra recolher ingresso, pra ver se tá tudo certinho. Você não faz, eu te pago tanto e tal. Falei, vamos, tô fazendo nada, sou estudante de teatro, preciso de dinheiro, vamos lá. E lá eu conheci os meninos que faziam com ele. E aí eu comecei a mostrar pros meninos que faziam com ele o que a gente ia fazendo na escola. Tipo, olha, esse texto que eu escrevi, nossa, dá muito texto, faz pra gente. Aí eu fazia pra eles ali na recepção ali então você e tal. escrevia pros outros também? Não, pra mim. Isso eu mostrava as minhas coisas pra eles. E eles falaram, não, vai. Aí o PHZ falou, você vai se apresentar. Eu falei, não vou, não. Que vou o quê? Aí ele, você vai. Aí pegou uma foto minha que tinha no Facebook na época, assim, e colocou no flyer e falou, você vai se apresentar e ponto final. Mas, meu Deus, você vai, fica tranquila, porque esgotou já o ingresso, era ingresso gratuito num céu, lá de Pimentas, em Guarulhos, onde eu fui. Não, fica tranquilo que tá esgotado, 300 lugares, todo mundo tá com ingresso já, vai lotar, você vai fazer uma apresentação já no teatro cheio, vai ser super tranquilo. No dia, gente, choveu a chuva que nunca tinha caído em todos os anos de São Paulo. A gente saiu do nosso carro pro teatro com a água na canela, assim, andando. Chegamos lá, tinha 10 pessoas que foram assistir. E aí eu falei, meu Deus, eu não vou. Ele, você vai. Quando me chamou, ele me empurrou ainda pro palco. Eu subi no palco. Falei, agora eu tenho que falar alguma coisa, eu não vou ficar aqui olhando pra essas pessoas. E fiz tudo que eu tinha ensaiado, porque eu fiquei ensaiando sozinha no quarto. E foi muito bom. Aquelas 10 pessoas me abraçaram muito, tipo, eles avisaram, agora ela vai fazer a primeira apresentação dela, tal. E, gente, foi muito boa a minha primeira apresentação. Foi muito legal. Costas, assim. Nossa, esse dia eu falei, eu nasci pra isso, vocês não acham que eu nasci pra isso? Agora, a segunda apresentação, já não digo mesmo. Que já foi num bar. É num bar. A primeira foi num teatro, com as pessoas sabendo que eu era a primeira vez. Todo mundo, primeira vez, né? Agora, a segunda vez, era tipo, sobe aí. Mas era um bar de comédia mesmo? Não, era um bar-bar. Era um bar-bar na Zona Norte, esse, que era de comida mexicana. Então, era um rodízio de comida mexicana, meio bar. E aí, eu ficava pegando os ticket, aí terminava, eles me chamavam no palco, fazia a apresentação e saía. Tanto que a primeira piada que eu fazia nesse bar, eu falava, gente, vocês lembram de... vocês me conhecem? Aí todo mundo, não. Falei, gente, eu tava na porta recolhendo o ticket, como vocês não me conhecem? Então, foi meio que assim que eu entrei no mundo, assim. Pelo teatro, mas não por causa do teatro. Certo. Mas, e pra quando você começou a escrever seus primeiros textos, assim, como que era o processo de criação? Cara, é muito doido isso, porque assim, os primeiros foram extremamente técnicos.
A gente tem vários livros que a gente pode ler sobre humor, isso desde filosofia, que você vai no Bergson, né, o riso, a Judy Carter, que fala sobre stand-up mesmo. E eu tava vivendo dentro do humor, porque eu fazia um curso específico de humor. Sim. Não era humor de stand-up, não era humor roteiro, não era humor escrito, mas comecei a ter muito acesso a palhaço, a bufão, a sketch, a entender tudo isso. E comecei a estudar mesmo. E aí caí na Judy Carter, que foi o boleiro que me ensinou. E lá ela ensina como você escreve uma piada. E aí era técnico. 3 mágicos, escreve isso e isso aqui vai ter o corte. Tem todo então, assim, técnico mesmo. Técnico, tá. Exato. Você lembra qual foi seu primeiro texto, assim? Eu uso a minha primeira piada desde Sério? sempre. Pode... Ela foi, tipo, melhorando e modificando com o tempo. Sim. Mas é sobre o meu pai. Que meu pai, eu falo no texto que ele é pastor, mas na verdade ele é diácono de igreja. Diácono O que é o diácono de igreja? Diácono é tipo um passo antes de você virar pastor. Se o pastor falta, é você que vai fazer o culto. Sim. E aí então eu contava sobre isso, ter um pai pastor, entendeu? E aí contava como que é ter um pai pastor, ele tira demônio do corpo. E foi aí que a gente foi brincando com isso e foi indo. E seu pai? O que seu pai acha de você fazer stand-up? Ele chegou a ver os textos seus já? Sim, ele assistiu um solo meu, que eu tive um tempo atrás. Ele foi na estreia. Mas ele já tinha visto algumas coisinhas minhas. Primeira vez que ele foi ver, foi horrível. Foi um show horroroso, a plateia não calava a boca. Eu lá no palco fazendo... horrível, né? Nossa, assim. Tem 2 plateias que são terríveis. Uma que não cala a boca, que não tá prestando atenção em você. É tipo música ambiente, é stand-up ambiente. Puta que merda, né? Entendeu? Isso. Aí você só vai formando, é ensaio. Vou ali tocar meu ensaio. Aí tem a plateia que eu ainda acho pior. É a plateia que tá prestando atenção em você e não ri. A plateia inteira assim, olhando pra você e você, tipo, falando e a plateia em silêncio absoluto. Porque se ela tá conversando, você ainda tem uma desculpa, né? Tava conversando, não viu a piada. Mas quando ela tá em completo silêncio, olhando pra você, é assustador. Você fala, gente, não gostaram de mim hoje mesmo. E assim, pra você que é mulher, assim, quando você vai fazer um stand-up. Porque pra o homem ele pode chegar e falar que ele fez isso, que ele fez aquilo. E tipo, pra você que é mulher, assim, quando você vai chegar, você tem essa... Na hora que você vai escrever seu texto, de tipo, puta, não posso falar isso, porque senão, sei lá, vão pensar isso de mim ou não. Ou tipo, foda-se. Eu que se foda. Que se foda grandão. Eu gosto muito do stand-up, porque o stand-up ele pode abranger qualquer tipo de pessoa. Sim. Se uma Carola quiser fazer stand-up, ela faz. A gente tem um nicho de dentro do stand-up, que é stand-up de evangélico, que é um texto extremamente limpo, que é sobre religião. Então é possível uma menina que é totalmente certinha, de uma religião, poder fazer stand-up e ser engraçada. Mas no meu caso, não é. Eu sou escrachada na vida. Entendeu? Eu falo que quando eu ficar velho, eu vou ficar igual a Dercy Gonçalves. Vai pra puta que pariu, caralho. Então eu nunca tive muito filtro. As pessoas já me chamavam, porque mulher não é engraçada, né? Mulher é louca. Tem essa diferença, né? Ingrid Guimarães que falou isso num documentário, eu achei maravilhoso. Quando você conhece um homem que ele é muito engraçado, você vai contar pra outra pessoa, gente, eu conheci um menino que ele era muito engraçado. Agora, quando você conhece uma menina muito engraçada, você chega para seus amigos e fala, gente, conheci uma menina completamente maluca. É muito doido. E eu não ligo pra isso, não. Eu falo o que eu quero, o que eu acho legal, o que é verdade pra mim. Se eu quero falar de sexo, eu vou falar do que eu acho. Não tenho nenhum pudor, nada disso, não. Você acha que tem um limite do humor, assim? É uma pergunta. Chegou a pergunta bem. Olha, ninguém nunca me perguntou isso. Olha, é uma criatividade. Não, eu tô perguntando porque eu vi o caso do Léo Lins e eu fiquei muito. Vou falar puto, sei lá, eu fiquei puto com o que aconteceu com ele, todo o preconceito que teve, tudo que ele passou, de, não poder nem sair de São Paulo por conta de piada, tá ligado? Exato. E tipo, por isso que eu tô te perguntando isso, tipo, sei lá, porque eu acho que foi muito errado o que fizeram com ele, assim, eu acho que o humor, ele, você vai e vê, se você não gosta, você não vai, exato. Tá ligado? Um público e o cara enche o teatro, viu o último show dele, que foi até banido do YouTube, eu achei que, eu vi, achei interessante, tipo, não falar que eu gostei pra caralho, mas é isso. Se eu não gostei, eu desligo, mas não vou entrar com processo, fazer e querer queimar o cara, cancelar o cara, tudo que foi feito. Eu tenho foda, vários tá pensamentos. É que assim, meus pensamentos são muito confusos nessa parte, porque tem hora que eu falo, eu não ia gostar de uma pessoa falando que é mimimi, uma mulher que tá falando o que ela deseja falar, entendeu? Tipo, um Red Pill fazer stand-up e falar as atrocidades que o Red Pill fala. Eu ia ficar puta.
Mas o que que eu ia fazer? Desligar a televisão, virar a minha cama e dormir e falar: olha que babaca que tá fazendo stand-up. Que tem alguns ainda, né? Você fala, que absurdo que a pessoa falou isso. Mas eu acho assim, é porque hoje em dia, com a internet, com tudo, antigamente você fazia uma piada de mau gosto, ficava no bar, né? Hoje não, hoje ela amplifica pra tudo que é lado, né? É que assim, é aí que vai minha confusão. Eu entendo esse lado, e eu de fato não sei uma opinião. Eu falo, qual é a sua opinião sobre isso? Não tenho, porque eu fico muito na dúvida. Porque existem piadas que a gente vai fazer pra amigos nossos, que vai ser engraçado no nosso meio. Sim. Agora, para um público, você escolhe falar, né? Eu não subo no palco pra ser racista. Eu não subo no palco pra ser machista. Eu não subo no palco pra agredir uma minoria. Eu vou sempre focar no opressor, nunca no oprimido. Certo. Entendeu? Mas é uma escolha minha. Porque teve até meu artista. Porque teve até aquele caso daquele especial de final de ano do Porta dos Fundos, né? Que mexeu com o meio cristão e tal. Eu sou cristão, tá ligado? Tipo, beleza, tinham piadas ofensivas, mas, meu, eu simplesmente não assisto, tá ligado? Não vou querer cancelar os caras, meu, você tem a liberdade de querer ou não assistir. Se o cara faz uma parada que é ofensiva, meu, ele não vai ter o ingresso comprado, ele não vai vender aquilo que ele... E aí que tá. É isso, tá ligado? E é a aí que tá um liberdade outro de poder fazer o que ele quer, e se a galera quiser comprar a ideia, compra. Se não quiser, meu... Mas aí que tem outro ponto também. Os racistas, os homofóbicos, os machistas também gostam de humor. Sim. Um exemplo muito clássico, que, por exemplo, Hitler, ele usou extremamente do humor para fazer a propaganda dele a favor dele. E era humor, era charge, era esquete, era várias coisas. Então, existe também minha cabeça é muito doida. No mesmo tempo que eu falo, não é pra fazer, na minha cabeça, não, mas tudo bem fazer. Por isso que eu falo, eu não tenho uma opinião formada. Eu falo, gente, sou igual a Glória Pires, eu não sei como opinar nessa situação. Porque eu entendo os dois lados e na minha linha de raciocínio, o que eu quero levar pro meu palco, o que eu quero fazer pra minha carreira é bater em opressor, não bater em oprimido. Né? Agora, é muito difícil falar sobre o outro. O que ele pode ou não falar. Na verdade, ele pode falar tudo. Na verdade, a gente pode fazer tudo. É só a gente arcar com as consequências isso depois. Que eu penso, né? A pessoa pode falar o que ela quiser, ela fazer o que ela quiser, mas ela tem que arcar com as consequências. Eu posso aqui chegar aqui e, tipo, te dar um tapa na cara. Eu posso. Porém... Vai ter consequência. Vai ter uma consequência, exatamente. Entendeu? Então, eu acho muito isso. Eu não faria. Eu não faria. Se eu for fazer uma piada ácida, ela sempre vai bater no opressor, nunca no oprimido. Sim. Entendeu? Sempre. Agora, se a outra pessoa pode ou não fazer, aí é com a outra pessoa. Porque também não tem como você ficar... esse não. Meu, simplesmente descarta, né? É que o mundo mudou muito também, que se você for ver, tipo, os Trapalhões hoje em dia, muita coisa não poderia ir pro Que ar. bom, né? E que bom. Ia ser, tipo, banido, assim. Porque de fato era racista, entendeu? Sim, que bom que a gente abriu a mente pra isso. Tipo, de fato, realmente era, assim. Que a gente evolui, graças a Deus, né? Porque é o humor de cada época, né? Exato. Tanto que quando você vai assistir alguma coisa na Globo, lá, na Google Play, lá, eles falam assim, ó, isso aqui se passado referente à época, Tem né? isso no... Tem. Caraca. E aí eu já acho um absurdo falar, não pode mais reprisar Trapalhões, não pode ter nada, porque é aquela época, meu irmão. Sim. Não tem Não como adianta falar. você querer cancelar 1980, 1970. 90, tenta cancelar 1990. Eu duvido vocês conseguirem. Isso na arte em geral, até na música também. Se a gente pega, Exato. tipo, até umas músicas, letras do Raimundos, por exemplo, assim, que eram... Porra, hoje em dia você fala, caralho, se os caras estivessem lançando isso hoje, seriam extremamente cancelados, tá ligado? Mas eu acho engraçado isso de censura, que a censura sempre existiu, né? Sim. Por exemplo, se você fosse no Domingo Legal, do Gugu, nos anos 90, e falasse bunda, você era censurado. Mas se você fosse mostrar a sua bunda, é completamente diferente. Eu vi um vídeo no YouTube que eram umas minas, assim, com uma blusinha branca, e o lance era ficar com a arminha Gata de água. molhada. Mano, Gata molhada. eu ficava, que é isso? Passava, tipo, 1h da tarde. Você tem quantos anos, Vinícius? Não, Eu sou o Rafa. Ai, Rafa, perdão, você é o Vini. Eu Errei, tenho desculpa. 36. 36, você não lembra disso, assim, vívido na tua Não, eu cabeça? lembro, por isso que eu tô falando. Não, é porque que ele eu não reviveu, né? lembro. Você, tipo, porque eu abriu vi a esses mente, dias, né? Eu falei, Caralho, isso isso tinha existia. mesmo, assim, tipo, Meu, Sabadão Sertanejo a banheira do Gugu era... Não, aquilo era, Tipo, assim, podia até ter hoje em dia, mas assim, no horário mais Posso? 2 da manhã. Vou mas contar o uma bagulho coisa aqui que passava tá, tipo, meio-dia. dificilmente eu divulgo. Aham. Mas o humor me leva pra caminhos muito doidos da minha vida. O humor já me fez conhecer pessoas e ter histórias. Uma das pessoas que eu conheci foi Luiz Ambiel.
Você conheceu a Luísa Ambiel? Conheci a Luísa Ambiel. E Luísa Ambiel tinha um projeto na época que eu conheci ela. Sério? Qual que era o projeto dela? Era o projeto que ela te entrevistava dentro de uma banheira. E no final a gente caçava os sabonetes com ela. E sim, eu fui entrevistada pela Luísa Ambiel. E sim, eu tenho caçando sabonete com a Luísa E onde que a Ambiel. gente acha isso? No YouTube. No YouTube tem? Coloca lá. Tainã Bartô, Luísa Ambiel. Tem isso lá. Caraca, velho. Muito doido. Eu muito novinha, faz muito tempo isso. Nossa. Mas pra mim eu carrego como uma honra. Quem pode falar que brincou de banheira do Domingo Legal com Luísa Ambiel? Isso eu vou levar, entendeu? Em gerações. Porra, isso aí não acontece todo dia, Não né? acontece todo dia. Engraçado que era gravado num motel ainda. Era no motel? Então eu fui no motel com a Luísa Ambiel. Olha que clickbait bom pra vocês colocarem hoje. Eu fui Foi no motel com a Luísa Ambiel. Mas é rima. Sensacional. E como surgiu? Te chamaram? É porque eu há Ligaram muito... assim, Bartô, vem pra cá. Não. Carlos Ambiel. Vem aqui que eu consegui um produtor, né? Tainã, consegui uma boa pra você. Faz um tempo já que eu moro com o Jefinho Farias, que é da Praça Nossa, né? O deficiente visual da Praça Nossa. Ah, pode pôr mais. Tem ainda um pouquinho. Acho que pode pôr. Um pouquinho pra você, um pouquinho pra mim, Jesus. E há muito tempo eu moro com ele, né? A gente chegou a morar 2 anos, ele... Chega? Pô. Nossa, ele quase te mordeu, né? Tipo, tá cheio ainda, tá cheio. Isso aí fica bravo, viu? Sai. Mexe na bebida dele pra você ver. É. Aí eu morava com ele e ele, na época ele tava... Ele ainda tem um canal, Ponto de Vista, se eu não me engano o nome do canal dele, que ele entrevistava os amigos. E a Luísa Ambiel trabalhava com ele na Praça Nossa, que ela faz as coisas na praça. E aí ela chegou e foi até minha casa e eles gravaram juntos, a gente se conheceu. E aí conheceu também outras pessoas e aí acabou calhando eu pegar sabonete com a Luísa Ambiel. Dentro de uma banheira no hotel, em um hotel de São Paulo. E o que seu pai achou disso? Você contou pro seu pai? Cara, nem sei, eu não tenho nem ideia do que ele achou disso. Nem sei se ele sabe de uma coisa dessa. Pai, vem ver meu trabalho. Mas é muito doido que meu pai adora humor, mas ao mesmo tempo não entende. Tipo, Isso que eu ia te muito, perguntar muito agora, doido. como que foi o lance da família, tipo, apoiou, tipo, abraçou a causa, assim, falou, não, é isso. É que eu sou uma pessoa que é impossível me parar. Se eu quiser fazer uma coisa, eu vou fazer. Ah, mas o que seu pai, sua mãe vai achar? Falei, aí eles têm que trabalhar eles com a terapia deles. Sim. Eu não sou, tipo, claro que me dói ver que minha mãe triste por alguma coisa, não é isso que eu tô falando. Mas não é eles que vão me impedir de alguma coisa, sabe? Na época que eu comecei, a galera era tipo, é teatro, a menina tá experimentando coisa, daqui a pouco ela arruma um marido de casa, entendeu? E até hoje. Quando a gente era jovem, tinha banda, lembra? Eu perguntei porque, tipo, que nem eu sou músico, né? E meus pais, no começo, eu queria que eu fizesse faculdade. Tipo, que música, o que é? Isso é coisa de vagabundo, tá ligado? Não sei o quê. Você sofreu preconceito por ser mulher e tá inserida a gente no sofre o stand-up? tempo Não, até hoje, todo, mas... né? Mas, então deve ter rolado pra caralho. Da minha né? família, especificamente... Tipo, mais lance família, assim. Assim, eles não são de falar muito as coisas pra mim, porque eles sabem que vão receber o que eu vou querer falar pra eles. Então, falou pra mim, vai receber o que ouviu. Não vou fazer meia palavra, entendeu? Ah, mas por que você não faz isso? Eu falei, por que você não faz? Você acha tão legal? Dá tempo ainda, vai lá. Mas você, então. Ah, mas você não tem medo de ficar pobre? Eu falei, tenho medo de não viver. Eu tenho medo de não realizar o meu sonho, com medo de ficar presa porque o que vão pensar, o que não vão pensar. Então, assim, eles não têm muito argumento. E lá com os meus 4 primeiros anos de stand-up, eu já saí de casa, já fui morar com os humoristas e, tipo, já pagava minhas contas. Eles não tinham muito, né, o que falar pra mim. Então, meio que foi isso, assim. Eles viram que você tava já vivendo da parada e, tipo, porra, é isso. Não, tipo, stand-up é uma coisa que demora muito a dar dinheiro. Eu ainda tô esperando, entendeu? Vai chegar. Faz uns 10 anos aí que eu tô esperando. Então, eu sempre tive trabalhos paralelos, trabalhei com treinamento de pessoas, trabalhei com telemarketing, trabalhei com algumas isso em coisas. Paralelo em paralelo. Com... Nossa, tinha dia que eu acordava às 6 da manhã e ia dormir 2 horas da manhã, para outro dia acordar às 6 e dormir às 2 da manhã de novo, porque tinha show. Praticamente sem vida, né? Eu vivia eu trabalhava 8 horas, saía do trabalho e ia pra show, fazer show. Se não era pra fazer show, era pra assistir. Mas hoje você vive só
da comédia mesmo. Tento. Eu tento com todas as minhas forças. Eu tento. Aham. Mas não é fácil, não. Como é que é equilibrar, tipo, ser professora de teatro e fazer stand-up? Como é que você consegue Então, equilibrar esse... Professora de teatro, eu sou de formação, né? Eu sou formada em licenciatura com habilitação em teatro. Então, eu sou professora de artes, no geral. Mas eu dou muito aula mais particular. Não é sempre esporádico. Eu e o Jefinho já trabalhamos também em algumas empresas. Tipo, é uma mulher que dá curso de oratória. Aí chama a gente para dar uma aula de teatro, entende? Uma escola que vai fazer uma montagem que é algo específico de humor. Aí tem ali meu portfólio para eles me chamarem, eu treinar o corpo, ou a voz, ou alguma coisa do artista. Mas é muito assim, uma vez a cada mês, uma vez a cada 6 meses, aí é muito variante. Mas sou professora de teatro, eu não sou 100% do tempo. Mas tá lá, né? Professora de teatro. Tá lá, tenho diploma. É importante ter Busquei diploma, 10 anos depois, mas eu tenho diploma. Você conheceu o Danilo Gentili, né? Conheci muito pouco. Assim, conhecer de verdade, não. É mais de esbarrar de camarim, fui fazer show no comedy Você dele. fez eu ia te perguntar, você fez um show no Fuck Comedy, né? No My Funk, fiz alguns shows lá. Fiz alguns shows. É um comedy, gente, que é uma gracinha. Ele é bem pequenininho, mas ele é um comedy club que você entra assim, ó. Você parece que tá no comedy club americano. É muito bonitinho. Eu quero muito ir lá, É muito bonitinho. Pra conhecer, eu não fui ainda. É muito bonitinho. E aí eu fiz alguns projetos lá. Eu fiz o Jefinho é meu parceiro de vida, meu irmãozinho. Eu amo aquele menino demais. Então sempre que ele me pode, ele me enfia nos projetos dele. E aí eu fiz um show com ele lá, que era de produção dele. Depois eu fiz um outro projeto que é muito legal, que é até legal vocês procurarem na internet, que chama Rinha da Comédia, que é do Thiago Carvalho, que a gente gravou lá também. Que é comediantes se zoando. Então sobe 2 comediantes, um zoa o outro e zoa com tudo. Zoa com história que aconteceu na vida, zoa com a cara da pessoa. Aí Nossa, pra baixo. É conhecido, né? Porque já pega vários podres um do outro já. Nossa. Exato, todo mundo amigo. Me chamaram de vômito da Marimun. Eu amei. Nossa. Tem algum motivo? Por causa do cabelo azul. Tá. Eu vômito da Marimun. Eu adorei. E Achei que aí. tinha uma história por trás. Não, era só por causa do cabelo mesmo. Foi o Fio Santos, aquele. Fio Santos é um cara bem legal também, ele é muito doido. E também apresentei muito com a Lia, um projeto que a Lia tinha chucrutas dela, que a Maria, a alemã. Sim. Fiz também um projeto com ela lá, então apresentei algumas vezes lá. E uma dessas vezes ele apareceu lá e a gente conversou no camarim. Depois do camarim, eu chamei ele no palco, falei, caralho, tô chamando... Primeira pessoa que eu vi stand-up na minha vida, que eu vi alguém subindo no palco fazendo, foi ele. E hoje eu tô chamando ele no palco pra ele subir depois de mim. Que loucura. Ele foi sua inspiração, assim? Eu digo que não. Ou teve alguém que Assim, você olhou e falou, puta... Inspiração é quero muito fazer- forte. Não, tipo, aquele que você, caralho. O Danilo foi a primeira pessoa que eu vi fazendo, que eu assisti e falei, mano, isso é engraçado, o que é isso? Eu nunca tinha visto uma coisa. Coisa mais parecida que tinha na época era o Terça Insana. Você lembra da... Você não vai falar seu nome? Eu sei desenhar. Aquele que... Putz, que eu... Terça Insana Terça Insana é um teatro que vai vários personagens tá. fazer... que teve outra da mulher lá que... Acho que tem um texto que eu me lembro desse, que caiu cocaína no Amazonas lá, né? A mulher caiu... Isso, esse mesmo. Isso, é da irmã esse aí, Selma, esse aí. exato, da irmã Selma. Vocês não vão falar? Eu sei desenhar. E era coisa... mais humor que a gente tinha naquela época. E aí aparece do nada esse cara falando e eu falei, mano, o que é isso? E aí eu fui assistindo, fui conhecendo pessoas e tal. Acho que não tem como eu falar que foi inspiração, porque quem me inspirou mesmo foi as mulheres, né? Porque eu vi aquilo, achava engraçado, mas ainda não me batia muito forte. Aí a primeira vez que eu vi a Mel Maher, que eu vi Dani Calabresa, que eu A Dani é vi muito boa, né? Cris Paiva. A Cris Paiva foi a primeira mulher que eu vi ao vivo na minha vida. E eu falei, mano, dá pra mim mesmo. Eu posso fazer, porque até então eu só tinha visto homem. CQC, todos eram homem. Dani foi quase no final do Acho que só CQC. tinha uma mulher só no CQC, né? Que era... Monique Iose, mas ó, Monique Iose, depois de demorou muito. tempo, Fez um acho que no concurso pra último ter. ano, talvez nos últimos 2 anos do programa 2 que ela ou 3 entrou, anos né? que ela entrou. A Dani Sim. também entrou na saída do Rafinha, se eu não me engano. Foi isso mesmo. Foi, né? Então, assim, no começo mesmo, era um bagulho. Hoje em dia ainda, você vai no camarim, é homem. Você vai ver flyer, é homem.
Não porque não existe a mulher na comédia, existe muito, mas ainda o caminho é mais aberto pro homem, não tem como Você qualquer acha outro que lugar. existe a panelinha do humor, da galerinha, assim, tipo... Somos a panela do humor, é só a gente, tipo... Porque eu fico falando assim, eu fico pensando, né? Pô, pro cara entrar pra querer fazer stand-up, pô, por onde que ele tem que começar? Que ele tem que fazer o quê? Por exemplo, o Rafa tá lá, eu quero fazer stand-up. Tem uns textos aqui, como é que ele começa, como é que ele faz pra chegar assim? O que eu sempre falo pras pessoas que, tipo, que chegam gente pra gente, ai, como é que eu faço pra fazer? Eu falo, estuda. Lê Judy Carter, eu pego todo o caminho que o boleiro me deu e falo, olha, tem tudo isso aqui, ó, tem até pra você, se você quiser. Mando pra pessoa, falei, lê. Lê porque isso vai te expandir a mente, porque muita gente acha que assim, eu sou engraçado, tudo que eu falo meus amigos riem, então é só eu subir no palco que eu sou um gênio, Essa entendeu? coisa que você falou de ser muito engraçado, tem muita gente que, mano, você olha assim, você conversa, a pessoa é engraçada demais. Mas você bota na frente de uma câmera, num palco, a pessoa trava. E tem muita gente que é muito engraçada no palco, mas que pessoalmente é outra coisa. Não é a mesma pessoa. Exato. Nossa, tem gente que é, tipo, caladíssimo. Sobe num palco, é uma explosão. Se transforma, né? Se transforma. Aí eu falo isso, tipo, estuda primeiro, lê Judy Carter, lê Léo Lins, que o Léo Lins tem livros de teoria de stand-up também, que é muito parecido ali na mesma pegada aqui, que a Judy assiste o máximo de show que você puder assistir. Então vai no YouTube. O YouTube tem muita coisa, de graça. Tem a Carol Zócoli. Deve ter alguma coisa dela. Ela dava aula de stand-up no YouTube também. Se jogar, tem lá. Então, primeiro estuda. Primeiro, saiba o que você tá fazendo. Tenha respeito com o palco que você vai subir. Porque, como você falou, tem muita gente que acha que é só escrever um texto lá, falar uma piadinha, outra e pronto, já sou stand-up, já sou humorista, né? Não, teve gente que já chegou pra mim. Eu nunca esqueço dessa pessoa. Chegou pra mim e falou assim: como é que eu faço pra fazer show? Aí eu falei, estuda, tal. Ele, não, você não tá entendendo. Eu não preciso estudar. Eu nasci bom. Falei, você nunca nem subiu no palco, menina. Não, mas eu sei que eu nasci bom, então eu não preciso disso. Como é que eu faço? Não é comigo então, meu amor. Eu não vou te dar. O que você queria que... Às vezes eu acho que essa pessoa queria falar comigo, falou, como é que eu faço? Eu falei, não, vem abrir meu solo. Vem abrir ele, porque não, a tua cara já diz tudo que você vai ser. E não existe, gente, não existe. Mas o Thiago Ventura estudou pra porra. E o Rodrigo Marques estudou pra porra. E Melmar, vixe, estudou o dobro, porque a mulher tem que ser muito boa, porque a mulher não pode ser mediana, né? Tem uma coisa que a gente fala entre a gente da mulher, que a mulher não pode ser mediana. Porque um cara mediano, ele é um cara bom, uma mulher mediana, ela é horrível, né? Então a gente sempre tem que estar acima de tudo. Então se você é uma mulher querendo começar a fazer stand-up, infelizmente, eu não queria que fosse assim, mas você tem que ser melhor. Tem que ir melhor com qualquer homem. Porque o homem já vai ter o caminho aberto. Você vai ter que ser melhor que ele pra conseguir abrir os caminhos. Então tem que estudar pra caramba. E aí, quando você já tá estudado, já tá estruturada, começa a ir em show ao vivo. Comecem a show ao vivo. Os humoristas são normalmente muito... Mas não é show tipo, eu vou ver gente grande. Vai ver os pequenos também. Vai ver como é que é uma noite de open mic, né? Open mic é quem tá começando na comédia. Vai ver quem tá ali meio mediano, quem já tá lá com solo, mas não é famoso. Que tem muita gente muito boa que não é famosa e, tipo, tem muito... Eu fui no show de barzinho, assim, tipo, cubículo, assim. E eu sorriso frouxo, né? E, tipo, acho que o pessoal tava meio que... Acho que testando as piadas, né? E eu sorriso frouxo. Mano, Você lembra onde é que você foi? Foi na Vida Prudente. Era um barzinho que tinha ali... Lilith. Eu acho que é um do lado do metrô. É, o Lilith. Eu fui lá uma vez, foi minha irmã. Meu, mas eu rachava o bico, assim. Tinha uns caras muito bons, assim, muito bons. Só que era um tempo muito curto, né? Sim, sim. Mas, mano, o que eu rachei, assim... O que eu rachei o bico de ver os caras contando umas paradas, assim, muito engraçadas. Eu falo, engraçado, você não vê, assim, umas coisas, assim, com os caras grandes, assim. Aí, tipo, como é menorzinho, então você vê todo mundo dando risada, Fica né? ali. Parece que é mais intenso. É introspectivo, né? Eu fui no Thiago Ventura, no Tatuapé uma vez. Tipo, é legal, é muito bom. Mas é muito longe, é muito... grande, né? Você vê aquela pessoa como se fosse exatamente. Quase um rockstar, né? Isso. E dos pequenininhos, assim, você vê os caras, vai lá, tipo, tá tomando cerveja do seu lado, assim, minha vez. Vai lá, Exato. sobe, assim, conta uma piada, puta, eu acho o bico. Quantas vezes eu tô, tipo, fumando com a pessoa lá fora, ela conversando comigo, eu falo, já vou entrar. Eu entro, aí ela entra depois, eu entro no palco, ela... Mas o que? A menina que tava aqui, tá ali, o que tá acontecendo? Eu lembro que uma vez eu fui abrir o solo da Bruna Luiz lá no Teatro Frei Caneca. Teatro enorme. E eu nunca tinha ido, tipo...
Gosto muito É. do trampo Frecaneca? Não, Da Bruna. A Bruna, Foda. eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto que ela me ajudou. E me ajuda na carreira até hoje. Ela foi é sua madrinha? maravilhosa. É sua madrinha do... Eu não considero madrinha, porque a gente nunca teve essa conversa. Tipo, você é minha madrinha, entendeu? Mas ela me abriu muitas portas. Ela por ser uma menina que conseguiu estar no patamar que ela tá, ela abre muitas portas pra gente. Ela não é uma... É uma mulher que levanta mulheres. Eu acho isso muito, Pô, muito massa legal. pra caralho isso. Eu racho Muito o bico. legal. E eu racho o bico com ela. Nossa, ela conta umas coisas muito engraçadas. Ela é maravilhosa, Eu ela é falei, sorriso maravilhosa. frouxo, né? Então, qualquer coisinha eu já... Ainda mais quando ela conta umas paradas, eu ri demais. Uma coisa que vocês me puxaram agora, eu lembrei que, tipo... a maior crítica que a gente ouve, mas a Bruna Luiz fala só sobre sexo. Aí eu posto um vídeo meu no TikTok, sei lá. Aí, nossa, mas o humor de mulher é só sobre sexo. Aí eu tenho um amigo meu, chamado Guto Andrade, que faz um show inteirinho só sobre sexo. Ele nunca recebeu esse comentário? Por que será, né? Que engraçado, não é mesmo? Diferença, né? Eu vi um seu da tesourinha. Uhum. Porra, achei o bico. Aqui, ó. Quer ver? Tá no YouTube, gente. Só lá pegar. Mas é verdade mesmo? Vocês... Sim, é baseado em fatos reais. Baseados em fatos reais. Um pouco de exagero, mas baseado em fatos reais. A conversa com meus pais foi muito real. Quando eu me descobri bissexual, eu fui falar com eles, um casal de evangélicos. Nossa. E aí eu fui, tipo, já com pedra na mão. Eu falei, se falar alguma coisa, eu já vou aqui, ó. E minha mãe vira pra mim e fala: tá, eu te amo, independente de quem você ama, que você deixa de amar. Você quer apresentar sua namoradinha pra gente? Desse jeito? Ela foi uma Aí eu- cristã mente aberta, então. Meu olho encheu de lágrima. Eu não tinha uma mulher pra apresentar pra minha mãe. E não tinha um homem também, entendeu? Tu ser bissexual e ninguém te querer é muito humilhante, entendeu? Então, gente, se você for assumir pra sua mãe que você é bi, que você é gay, já leva o namorado já. Não passa pela sua humilhação, não. Foi muito humilhante. E foi real, foi bem real, assim, É o porque texto todo. quem tem pai evangélico assim, você sabe, né? Porque são... Não, meus pais são evangélicos. Então, Passam mesmo. Parada. você chegar falando que você é bi, né, Rafa? E a menina do texto, da história, ela viu o show, ela adorou, ela adorou, Que legal. ela adorou, ela assistiu. Já teve, tipo, assim, pessoas que você escreveu o texto e colocou assim, e aí fulano falou assim, nossa, tá falando de mim nisso? Cara, graças a Deus, não. Não, ainda bem, né? Acho que. Porque eu acho que todo mundo já tem esse receio. Então a pessoa que vai falar comigo, ela já vai sabendo que pode ser que role alguma coisa, mas é muito difícil. Porque nem eu mesmo sei do que eu quero escrever. De repente eu tô conversando com você e me vem uma ideia, que essa ideia puxa outra coisa, e do nada surge um texto, assim. Então eu nunca vou pensando, é mais o que vai acontecendo Mas pra você usa, surgir. você escreve ou você usa um gravador de voz? Eu assim? escrevo. Ah, eu escrevo. É porque eu gravo. Que eu toco, né? Eu sou música, às vezes, uma ideia também, eu já, ligo o rec, E já gravo a grava. melodia, assim, e tal. Mas passa 2 dias, eu já nem lembro mais. Só fica aquele... Nossa! Nem lembro mais o que é. É assim, eu sou. Eu gosto muito de tomar chá de erva, sabe? Um chá de ervas bem cheiroso, sabe? sim. O mesmo chá de ervas que o D2 gosta muito de tomar também. É muito bom. Nossa, então, né? Eu tomo muito. E aí, às vezes, eu falo, tenho uma ideia genial quando eu tô tomando chá de erva, e aí eu anoto. Aí, depois de uma semana, eu vou ler o que eu anotei. E eu não tenho a menor ideia do que é. Uma vez eu anotei assim: todos os peixes betas são serial killers. Até hoje eu não sei o que eu quis dizer com isso. Eu olho e tentando falo, gente, encontrar de onde que tinha uma piada aqui? Pelo amor de Deus. Eu não consigo saber. Então, eu não faço mais áudio, porque também eu escrevo no WhatsApp mesmo, mas eu escrevo no WhatsApp. Porque se eu lembrar da piada, eu falei, nossa, eu acho que eu fiz uma piada com ônibus. Eu jogo na pesquisa, ônibus. E aí ele já me mostra. Se for áudio, eu não consigo pesquisar. Aí eu vou ter que ouvir todos os áudios que eu me mandei. Aí já perdi. Vou usar isso também. Que aí fica mais fácil de você Exato. pesquisar, você já sabe onde tá, assim. Pô, Exatamente. massa pra caralho. Fica mais fácil. Não, porque a gente fica pensando, né, pô, vou conhecer uma menina que faz stand-up, que é da comédia, né? Porra, não posso dar brecha, né? Porque se der brecha, eu posso virar texto, né? O pior, o triste não é ter amigos assim, o triste é os homens pensarem assim. Porque quando eu tava solteira, eu tava no Tinder e tal, quando eu falava que era humorista, não ficava um. Sério? Todo mundo fugia. Que isso, Tinha sério? muito medo, nossa. Que é
o oposto para um homem, né? Eu tenho meus amigos comediantes, eu amo muito eles, mas o bando de homem feio. Mas só tem homem. Me fala um humorista bonito, assim, fala, nossa, esse cara é boa pinta. Não tem cara. E eles pegam umas minas muito gata. Muito gata. Mas por quê? Porque o humor deixa o homem mais bonito. A primeira coisa que eu olho no homem é se ele tem um humor legal, se a piada que ele faz, se ele é engraçado. Agora, se é o oposto, já é outra história. Primeiro que eu não quero virar texto, eu não quero falar do meu pau no palco, eu não quero como ele fala como eu transo, não quero. Ou então, é muito legal ter ela como uma ficante, é maravilhoso, ela é super engraçada. Mas se eu levar ela num churrasco de amigo, ela vai chamar mais atenção do que eu. Ela vai ser mais engraçada do que eu, aí também não dá. E aí, tipo, fiquei em bom limbo, sem namorar. Nossa Senhora. Eu fiquei quase um ano sem ficar com ninguém, sem beijar na boca. Você tá zoando, sério? Seríssimo. E olha que eu sou bissexual, meu amigo. As oportunidades eram maiores, né? De tomar fora, né? No meu caso. Tomava fora de todos os lados. Mas eu falo isso mais porque, pra gente que é de fora, assim, que a gente não é do humor, que a gente é mais da música e tal. A gente vê um stand-up e fala assim, poxa, se eu ficasse com essa menina, não podia dar bola fora. Porque se eu der bola fora, cara, era como fazer um puta texto. Sim. Eu gosto muito de falar sobre a minha vida, as coisas que acontecem. Já escrevi muito sobre ex-relacionamentos e isso já é de praxe. Mas a pessoa que tá contigo tem que entender. Eu acho que é por isso que eu só namorei comediante toda a minha vida. Teve um ou outro, era na época da igreja, que com 16 anos, 15 anos eu ia, não tava nem no humor. Meus amigos, a maioria são comediantes, então... Se eu não der pra comediante, eu vou dar pra quem? Não tem pra onde correr. Você tá inserida também no movimento, né? Sim, a galera sim. Não tem nem como, né? É. Eu não sou conhecida pro público, mas no meio, a maioria me conhece, assim. A maioria sabe quem eu sou, sabe de tudo, então... E é um ovo, gente. Parece que tem muita gente, mas todo mundo se conhece. Todo mundo já se pegou. É uma putaria. Mentira, corta isso. Eu vi no seu Instagram que você tinha uma foto com o Thiago, Ai, Thiago... Carvalho? Eu não lembro que tem uma... Lábio leporino, é o Carvalho. Isso. Carvalho é um grande amigo meu, eu acho que hoje... Que mora com ele, o Fio. O Fio. O Carvas, ele... É Carvas, né? Aquela... Mas o Carvas, ele é um dos amigos mais próximos que eu tenho hoje. Uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Nossa, eu conheço há 10 anos já. Aquela peste eu já conheço há 10 anos. Então, assim... A gente já viveu muita coisa junto, Eu já fui em umas festas na casa dele lá. Porque eu conheço talvez você conheça a Fujita também. A Beta. A Beta e tal. E a gente Falando da várias... menina do... do nada, né? Puxa o negócio. Não, e eles moram juntos e tal. Sim, e sim. sempre eu via eles lá e tal. Eu falava, caralho, que foda. Tá ligado? Não, o Carvas é um grande amigo meu. O Fio também, mas o Carvas é um parceiro mesmo de vida, assim. A gente já dividiu momentos muito felizes, já dividimos momentos muito tristes. Quando eu tava... Todo comediante é meio depressivo, né? Quando a gente tem uma caída, é pra ele que eu ligo. Ele fala, não, mano, vamos. Aí quando ele tá meio caído, eu ligo pra ele. Ele fala, vamos lá, Carvalho, vamos lá. E a gente... Né? Que nem você falou de... Que tem um comediante, tem essa tendência a ser depressivo, né? Uhum. Eu fico imaginando, pô, às vezes você tá tipo, subindo assim, com um mapa de show pra fazer e tal. E, sei lá, às vezes dá uma bad, você fala, mano, que merda que eu tô fazendo na minha vida, né? Cara, é que é uma profissão muito ingrata, né? Não é uma profissão fácil de seguir. Se você tá querendo fazer stand-up porque você quer fama e dinheiro, você tá muito errado, meu irmão. É um caminho muito árduo. É um caminho que você não vai ter dinheiro, que você não vai ter apoio, que as pessoas não vão acreditar em você. Aí você vira humorista, tudo que você fala já é descredibilizado porque você é humorista. E às vezes você tá falando uma coisa séria e aí as pessoas dão risada. E você fala, o que tá acontecendo? Isso é engraçado, porque às vezes quando a pessoa trabalha com humor, né? E a gente acha que ela tem que fazer piada o tempo inteiro. Que ela tem que chegar animando tudo, né? E não é exatamente assim, né? E vou te falar, as pessoas que são assim são insuportáveis. Quer mais cerveja? Eu quero, por favor. As pessoas que são assim, mano, que faz piada todo tempo, toda hora. E você fala, gente, para. Porque tem gente que acha que a gente é humorista e que ela tem que ser engraçada pra gente. Exatamente. E aí a gente tá, pelo amor de Deus, cala a boca. Por que você tá falando? Você fala assim, nossa, eu vou pegar no microfone. Vai pegar no microfone, né? Aí você fala,
Para, pelo amor de Deus. E eu sou uma pessoa irritada. Eu não sou uma pessoa, tipo, o tempo todo feliz. Eu bato aqui e falo, vai pra puta que pariu, caralho, entendeu? E aí as pessoas são tipo, ai, você tá brava, como você pode estar brava? Eu falei, meu irmão, não tá na missa metade. Fiz um show ontem que o pagamento foi batata frita, entendeu? Não, porque o pessoal vê e acha que é aquele glamour, né? Não, você já colou nos rolês que a galera, você fala que você é comediante, que ela, conta uma piada então. Tipo, Ai, gente, nossa, deve ser é uma horrível tristeza. isso, né? Você fica meio tipo, não vou contar, para. Por que você não quer contar? Eu falo, gente, o que você trabalha? Dentista, você não faz um canal aqui em mim agora? Não tem os instrumentos pra fazer isso. Eu sou padeiro, assa um pão aí pra mim. Pão, quero ver. Faz uma mesa aí, seu marceneiro. É do RH? Demite alguém. Vai lá demitir. Que daí quando a gente toca, né? O pessoal chega assim, toca uma música pra gente aí. Já joga o violão na mão. Ficou puto. Aí você tá de boa, trocando ideia. Aí joga o violão assim, toca aí, vai, toca uma música. Pô, sério, agora, mano. Não, esses dias eu tava com meu namorado em Bertioga e ele tem um amigo dele que toca, né? Mano, um moleque muito bom, toca tudo. E aí ele tava de boa no rolê lá com a gente e tal, revendo o meu namorado que é amigo dele e tal. Do nada toca o telefone. E aí, beleza? Você tá com seu violão? Aí ele, não tô, mas, né? Por quê? Achando que já ia vir uma grana, né? Não, porque fulana de tal tá fazendo aniversário. Seria tão legal se você viesse aqui tocar. Meu amigo, meu trabalho, mano. Você quer que eu chegue aí na festa da sua amiga só pra tocar e não ganhe nada? Não, o pessoal acha que é bagunça, né? Não, a gente fala, né? Porque aí quando você é ignorante com alguém, você é meio ranzinza, né? Não, mas aquilo lá... No palco é todo risadinha, né? Na real é... Na real, eu pedi pra contar uma piada, foi Foi mal grosso. Mandou se fuder. Tá aí a piada, né? Você não queria uma piada, porra? Sim, toma aí. E você tem ideia de como vai fazer seu próximo solo? Meu próximo solo já tá engatinhado. Quinta-feira pós-carnaval. Passou quarta-feira de cinza, pós-carnaval ele já tá Como é lá. que vai ser? Já tá tudo pronto? Bexiga Comedy Club. Entendeu? Vamos, gente. Vou dar pra vocês irem. Demorou. Fechou? Vai ser no Bexiga Comedy Club, porque é minha casa lá. Bexiga, tipo, tô em casa. Você fala, que tédio, podia fazer alguma coisa. Já sei. Vou para o Bexiga. Aí quem encontra o Bexiga? O Carvalho. Aí fica nós dois lá na porta do Bexiga, tomando um chá do D2, entendeu? Esse é o meu rolê. Então, o Bexiga é meio que eu me sinto... É um dos comedy clubs que eu me sinto mais à vontade de ser eu, de fazer minhas coisas, de tocar projetos novos. E aí eu vou lançar, então, o meu segundo solo, chamado Nem um Minuto de Paz. Nem um Minuto de Paz? Nem um Tem Minuto de Paz. Uma referência a alguma coisa da sua vida? É ser mulher, porque a mulher não tem um minuto de paz, entendeu? Então é meio nessa pegada. Então eu vou pegar tudo que irrita a gente, desde coisas muito grandes a coisas muito pequenas. Tipo, eu fico muito irritada em saber que eu tenho que fazer skincare, que eu tenho que passar óleo na minha cara, eu tenho que fazer tudo, e vocês lavam a cara e lavam o cu com o mesmo sabonete, tem uma pele melhor que a gente. Entendeu? Eu fico muito revoltada com isso. Fala muito do meu cabelo também. Fala, você tipo... não faz nada, lava o cabelo com sabão em pó. Me irrita muito, entendeu? Isso é injustiça divina. Divinamente a gente o mundo já é machista. Eu gasto R$150 por mês de produtos. De cabelo. Olha só. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tainá. Depois, você consegue fazer, tipo, trampar um show depois de uma xícara de chá? Acho que... ou se já acostumou, já é de boa? Às vezes dá umas falhas no... Ou só o pós? Eu pensei que você ia falar um sol pó. Eu falei, caralho! A gente falando de xícara de chá, meu irmão. Pra escrever, eu acho interessante. Tomar um chazinho pra escrever, abre a mente, às vezes. Depende muito. Já tô muito cansada. Tipo, nossa, hoje foi um dia exausto, acordei 6 horas da manhã, né? Não vou fumar pra escrever. Não vou tomar um chá. Perdão, né? Não vou tomar um chá pra escrever, porque senão eu vou dormir, entendeu? Com o computador no colo. Pra subir no palco, eu perco o time. Eu fico muito mais devagar, sabe? E aí eu perco o time. É mais legal pra quem tá assistindo tomar um chá do que pra quem tá fazendo. Exatamente. Eu tenho amigos meus que fazem tranquilamente. Toma um chá, sobe e vai. Eu percebi que pra mim, não.
funciona? Eu tomo um golinho, sim, aí subo no palco, mas virar a xícara Só o inteira, finalzinho da sabe? xícara. Ficar virando a xícara toda hora, já evito, porque eu perco time, Sim. né? E time é o tempo da comédia. Se você não tem isso, não tem nada. Mesmo que sua piada seja incrivelmente bem escrita, sem um time ela não é nada. Eu falo porque eu vi um show do Thiago Ventura, e eu acho que ele contou uma piada, mas eu acho que ele tinha fumado e ele perdeu muito time, assim, e a gente ficou tentando entender o que ele tava querendo dizer. Mas quando eu tava falando com a Lari, ela falou assim, eu acho que ele tava testando a piada, né? Deveria estar testando a piada. Eu falei, não sei, porque ele começou a fazer umas paradas assim com as mãos, assim, eu fiquei, tipo, aí ficou todo mundo assim, o que ele tá fazendo? Tá acontecendo, né? Aí eu não sei, é por isso que eu pergunto, né? Porque às vezes, pra gente que tá lá, se falar, vira duas xícaras de chá e Tá tranquilo, né? faz 4 stand-up na noite. Não, pode ser os dois. Pode ser até os dois juntos. Ele tava testando uma piada nova e tomou chá, entendeu? Aí bananou tudo. Mas testar piada nova, eu acho que do pequeno, do comediante que tá começando agora, pro Thiago Ventura deve ser a mesma emoção. Que a gente só sabe se a piada é boa quando vocês riem, quando a plateia ri. Não tem outra coisa. Às vezes a gente lê, eu tenho uma piada minha que eu adoro ela. E ninguém nunca riu. E eu falo, gente, tão genial, tão linda, por que ninguém gosta dessa piada, só eu? E aí, às vezes, você vai anos com aquela piada e ninguém ri, você... Não, ela vai dar certo. Aí você muda uma simples pontuação na piada e ela vira aplauso. Você fala, caralho, era só isso que eu precisava essa piada funcionar. É muito, muito doido. Então, piada nova, você vai se atrapalhar, você vai... Não tá na embocadura, é muito doido. E como é que você vai fazer Você vai ter essas piadas antes do seu especial? Normalmente, o que a gente faz é ir em outras noites, né? Que não é o solo em si, e testa, né? Tem coisas que não, tem coisas que vai nascer lá naquele palco. Vai de interação, vai de improviso, vai de uma ideia que eu tive em 1990, que chega na hora, na minha cabeça, no meio do palco. E aí surge. Já surgiu piada porque eu errei. Como assim? Fala pra gente. Por exemplo, tinha uma piada minha que eu falava sobre motel. Antes disso, eu falava que um namorado que eu tava na época era muito mão de vaca e que foi me levar a passear de metrô. E aí depois eu falava que a gente foi pro motel. Só que essa era a ordem na minha cabeça. Falava que a gente ia passear de metrô e depois ia pro motel. E um dia eu cheguei e comecei a dar o texto. E aí eu falei, e aí ele me levou no motel. E aí eu lembrei que eu não tinha falado a preparação da piada, que era o passeio de metrô. E de metrô. E na hora que eu falei de metrô, nunca mais mudei. Até hoje, essa piada, se eu vou usar ela, e eu lembro. E eu falo, e eu lembro do dia que eu errei e que ficou melhor do que eu achava que eu tava acertando. É muito doido, gente. É muito doido. Caralho, que foda. É muito doido. Tem vezes também que uma pessoa da plateia te grita uma coisa e você fala, olha, isso aqui não pensei. Ela não é humorista mesmo. Vamos colocar aqui. Vai funcionar. Um comentário que alguém faz na rede social que você fala, gente, eu não tinha pensado nisso. E aí abre um set de outra coisa. Set é quando você... Não sei, né? Tem gente que tá assistindo, talvez não sabe nem o que eu tô falando. É um open mic set. Que o stand-up, ele tem um vocabulário próprio. Sim. Tem várias coisas, tipo punchline, né? Punchline, setup, água. Água. Eu não sabia, os outros que você falou, manjo, mas o água... Água não, explica pra gente. Eu até gosto de falar, às vezes se a gente fala só em termos técnicos, a pessoa não vai entender nada. Tipo, nossa, você subiu no palco no seu set, não tinha uma punchline, foi tudo água. A pessoa fala, o que essa pessoa está falando comigo? Não entendi uma palavra. Setup é preparação, né? A preparação para piada. Qualquer piada tem preparação. Então, o Joãozinho estava na escola. Isso é uma piada uma preparação para piada. Sim. O punch é a piada em si, quando você dá o final da piada. E água, meus amigos, é quando ela não funciona. E aí você toma água, entendeu? Você vai tomar água. Então. Já chegaram a falar pra você, assim, nossa, hoje você só foi da água só. Nossa, se você é um comediante consciente, você sabe que você deu água, entendeu? Você já sai falando, gente, traz a catarata aqui que hoje foi água pra cair em cachoeira. Tem umas que a gente fala assim, nossa, a plateia hoje tava difícil, as piadas batia e escorria na parede. Batia assim, ó, batia e escorria, é uma delícia.
Ô, Tainá, você falou pra gente que acho que foi seu segundo show, né, que você fez. Uhum. Foi pra 10 pessoas, assim. Além desse, tem O outro. primeiro foi pra 10 pessoas. Primeiro? É. E o segundo que você falou? Que foi... Segundo foi em bar, aí É. deu tudo errado. Eu nem lembro direito, sei que foi ruim. Tem mais algum perrengue, assim, de lugar que você vai, que você fala, gente do céu, o que eu tô fazendo aqui? Assim, um Nossa. perrengue fudido, assim. Que eu sei que vocês têm. Cara, 10 anos de comédia, tem perrengue. Tem que ter. Teve uma vez que uma galera me contratou pra eu fazer. E eu era muito nova ainda no stand-up. Tinha uns 1 ano, 2 anos de stand-up. Então não tinha muito texto. Eu tinha uns 15, 10 minutos, assim, no máximo. Mas assim, sabe, exprimido muito bem. E a pessoa falou: não, você vai lá, faz 10 minutos que você tem. Eu falava: olha, eu só tenho 10 minutos. Eu sempre fui muito sincera, entendeu? Não, você faz os seus 10 minutos enquanto a gente tá se trocando. Quando você terminar, já é o tempo perfeito que a gente já começa a peça. Falei, beleza, então eu faço esses 10 minutos de preparação pra vocês começarem a peça. Tá bom. Tá, mas você não pode falar de palavrão, você não pode falar de política, você não pode falar sobre nada que seja racista. Eu falei, gente, do que eu vou falar? E aí preparei meio que um texto pra aquele dia, fui, cronômetro ali no celular, deu 10 minutos. Eu falei, então é com isso, senhoras e senhores, fiquem com a peça. Aí ele aparece na cortina assim. Faz mais 10 que não deu tempo! Ai, meu irmão, eu não pago. Meu irmão, eu não tenho mais 10. Mexe mais 10 aí! Estão se trocando aqui, mano do céu! Por quê? E aí, o que você fez? Aí eu não tinha o que falar. Falei, então, gente, já, daqui a acho que 10 minutinhos a mais, eles estão aqui, eu vou deixar o meu microfone no chão, falando pro cara, porque eu não tenho mais o que falar pra vocês. Tô aqui, beijo, deixa o microfone. Além. Sair assim. Segura mais 10. Um dos últimos solos que eu fiz, do trabalho que eu tinha, eu juro, gente, acabou a luz 10 vezes em 1 hora de show. Você tá zoando? Da Tava casa? acabando o mundo. Da casa não, do bairro. Que isso? Eu já fiz um show totalmente sem luz. Tava esgotado. Não tinha mais lugar pra entrar. Se entrasse mais alguém, ia assistir de pé. Ó, Entendeu? sold out. E a Rua Consolação inteira foi lá no acústico. A Rua Consolação inteira. Quase a Paulista inteira sem luz. Foi um dia que deu um blackout, não sei o que lá. Choveu pra porra. E aí eu chego, 1h30 antes do show, não tinha ninguém ainda. O cara, e aí, vamos cancelar? Aí eu, como assim cancelar? E aí ele falou, a única luz que eu tenho é essa... Eu nem sei como é que é, acho que é meia fase que fala, não sei direito. É isso, quando Acho acho que é que é meia uma fase. luz que é meio que de emergência, só pra Isso. deixar o ambiente iluminado. Era isso que tinha. Tipo de prédio, né, que tem aquele... Isso, exatamente. Era isso que tinha. Aí eu falei, meu irmão, tá lotado, não tem como eu mandar as pessoas embora. Não vou mandar Pra as pessoas voltar embora. essa Mano, assim, Não vai não voltar. tem como. Não tem Não vai voltar, vai achar que eu sou uma tremenda pau no cu. Eu falei, não, vamos fazer, mas não tem microfone. Eu falei, gente, é minúsculo aqui, não é que é minúsculo, cabe o quê? 60, 70 pessoas ali. Uhum. Meu irmão, fiz teatro, porra. Ó o diafragma aqui, ó, tá como? Tá como? Deixa como. Eu fiz o solo inteiro, sem luz, sem microfone, e o que mais me senti falta foi um ar-condicionado. Porque tava um calor que eu saí, minha roupa grudava, assim, no corpo, assim. Aham. E eu fiz 1 hora de show. Nossa, E meus amigos, que a gente tem isso, né? Que quem quer abrir o show, abre, vai lá, faz o seu show e depois chama pra você fazer o solo. Então, normalmente você dá 5 a 10 minutos para as pessoas fazerem isso de pequena a grande. Tem isso, tipo, quando eu falar, eu fui abrir pra Bruna Luiz. É Aham. normal, tipo, eu ia lá. A Bruna Luiz chama eu já vi o Nil Agra abrindo pra Bruna Luiz, entendeu? Em momentos muito especiais. Então tem isso. E aí, meus amigos que foram comigo, que é até o Bunes e a Thaís, o Arthur Bunes e a Thaís da Soler, encararam isso comigo, entendeu? Foram lá, fizeram também no escuro, só com uma luzinha ali, e foi um solo incrível. Foi bem legal, foi bem legal. É tipo aquela parada que quando você sai, você fala assim, caralho, foi foda. Hoje. Deve ter show que você sai que você fala assim, mano, hoje foi foda. Nossa, hoje foi, nossa. tipo, sensacional. Hoje. Nossa, tem um show que Pega eu a guardo... xícara de chá. No Pega meu- logo o bully. O primeiro trabalho que eu fiz em solo, e minha mãe tava. Minha mãe foi assistir o primeiro mesmo, a inauguração. E na inauguração eu falei, não, no primeiro dia, né, eu falei, não, eu quero saber como que eu sou eu
no palco, porque eu nunca fiquei 1 hora no palco sozinha. Eu não quero que ninguém abra pra mim. Já é meu dia. Do segundo em diante, todo mundo vai abrir. Eu falava, do segundo em diante você abre. Mas do primeiro vai ser eu sozinha. E aí eu fiz 1 hora e um pouquinho de show sozinha. Fiz o aquece da galera, fiz tudo sozinha. E foi um show incrível. E aí no final eu virei pra minha mãe na plateia, e falei, mãe... E eu tinha texto de maconha no meio e tal. Aí eu, mãe, hoje eu vou fumar. Sem papas da língua. Hoje eu vou. E é isso, se você é um comediante, humorista e fala sobre a sua vivência, não tem como você esconder nada de ninguém. Porque se você esconder algo de alguém, você não vai conseguir fazer piada. Sim. Então é melhor que todo mundo saiba da sua vida, saiba do que você pensa, do jeito que você é. Você não vai conseguir esconder. É muito doido. É legal que o público se identifica também com isso, né? Ele se identifica com pessoas também. Sim, sim. Tipo... ela vive o que eu vivo. Sim. Eu acho que é muita graça do stand-up, pelo menos o estilo que eu gosto, porque o stand-up existe N estilos, né? Sim. Mas o stand-up que eu gosto é ver a pessoa fazendo uma coisa que eu vivi e não tive o olhar sobre isso na época, né? Boa. Eu acho muito legal. Teve alguma casa que te abraçou, assim, que você, tipo, que você começou e... Como posso dizer? Que te abraçou mesmo, que você começou a fazer várias vezes, que, tipo, que comprou a ideia do seu trampo e você sempre fez ali, que deu um... Cara, começar é muito difícil, porque eu comecei há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás não existia Comedy Club. Quantos anos você tem? Eu tenho 32. Então a gente é meio que da mesma... Na mesma geração. Eu tenho 36, é isso. Não existia Comedy Club. Acho que o primeiro que eu consegui ir antes de ser humorista foi o Comedians. Que o Comedians já era, na Augusta, né? já era pra quem já tava um tempo aí de carreira. Então não tinha Comedy Club. E hoje, tipo, tinha muito bar que a gente ia, que assistia. E noite de bar é muito volúvel, né? Hoje tem, amanhã não tem. Né? Hoje o dono gosta, amanhã o dono não gosta mais e tira. Então não tem uma casa específica que eu tô desde o começo me abraçando e tal. Porém o Bexiga, que é o Bexiga Comedy Club, é a casa que eu mais me sinto à vontade de levar projetos. É por isso que eu perguntei, que você falou do Bexiga, você, porra, tipo... Né? Bexiga é... Eu gosto de lá, não sei explicar. Eu acho que a plateia é gostosa, porque tem a plateia de rico e tem a plateia que não é de rico, qual é a diferença, né? entre as duas? A plateia de rico normalmente não ri. Elas fazem um... Sério? Você dá aquele riso frouxinho? De pobre deve ser que nem riso frouxo. Nossa, bate na mesa e fala, cara! Nossa, essas são as melhores. Essa foi foda! Conta mais uma aí. Eu lembro muito, uma das primeiras vezes que eu fui pro Rio através do Jefinho Farias, né, meu amigo. A gente foi pra lá e aí ele conseguiu 2 shows pra mim. Um em... eu não lembro, é Coelho alguma coisa o nome, é uma comunidade, Coelho... eu não vou lembrar agora. Mas uma comunidade mesmo do Rio. A gente foi fazer o show lá, num bar de lá. Um showzaço. Mas um show que a galera gritava, batia na mesa, e aplaudia, e alto, e prestava atenção, mas ria. Maravilhoso. Aquelas risadas tipo bira, né, do Jô Soares. Aquela risada gostosa. Você vê que a pessoa... Você vê que a pessoa tá curtindo, sabe? E aí, depois, na noite seguinte, a gente foi pra Barra. A Barra da Tijuca. Já mudou o nível, só né? a gente... O mesmo texto, gente. Eu não mudei nada, eu juro. A galera só tipo... Engraçada. É muito diferente, é muito diferente. Falar que não bate igual, né? Não é a mesma vivência, não é a mesma Eu acho que eles vivência. têm vergonha de se expressar muito. Nossa, assim, certeza, não é possível. Porque tem uma galera, né, que... Você falou, você vai, os caras ficam... e bate na mesa. Conta mais, conta mais. Exato. Né? Fica exaltado, né? Você tava falando de perrengue. Esses dias eu tava fazendo um show no Tatuapé. Faz pouco tempo isso, não faz nem um ano ainda. Fazendo show, nananana, todo mundo rindo, showzaço, nananã. Acabou a minha parte, entendeu? Meus 20 minutos ali de apresentação acabou, vou chamar o próximo comediante do show. Então, gente, com você... Aí eu olho assim, um cara vindo. E eu falando. Então, agora encerrando o show, nananana, chegou aqui na palco do palco. Dá licença que eu quero falar. Aí eu, que é, meu irmão? Dá licença que eu quero falar uma coisa. Na minha cabeça, eu juro que tava assim, gente, o que eu vou fazer agora? Tem uma pessoa no meu palco, um homem, na frente do meu palco, querendo falar. E a minha cabeça é milhão. Milhão, porque eu tinha que tirar piada disso. Eu não podia só deixar o cara falar e falar, então tá.
E aí eu falei, então tá, gente, olha, o homem branco aqui, hétero, não conseguiu ver 20 minutos uma mulher vendo aqui, ó, peraí que ele quer falar, gente, porque ele não tem como falar. A sociedade não deixa ele falar. Vamos deixar ele falar, então, porque a sociedade já censura tanto o homem, né? Aí eu coloquei na boca dele, ele falou, não, uma coisa assim, ele falou, vocês sempre falam que a gente tá errado. Mas se a gente falar que vocês estão certos, a gente tá errado? Eu falei, meu irmão, você tá na ponta do meu palco, você acha que você tá certo? Vai sentar, vai, querido. Garçom, traz uma dose de Campari, dá pra ele, por favor, que ele tá com abstinência aqui. Umas coisas muito absurdas, gente, que a gente passa. Não, e é foda porque você tem que pensar rápido, né? Uhum. Você tem que ter veio Cara, ali já... e eu juro, eu vindo ver, ele tava vindo muito, olhando no fundo da minha menina do olho, assim. Você já E maquinando, eu né? falei, esse cara vai falar alguma coisa, o que eu faço? Aí eu, tipo, soltei essa, entendeu? Mas tipo, 0 a 100 um pensamento, assim, porque eu tava tranquila, eu já tava chamando o próximo comediante. Eu já, tipo, nossa, fechou com aplauso, que delícia, eu vou chamar o Só próximo pensando na comediante. xícara de chá. Só pensando nisso, só pensando ali na minha xicrinha de chá do D2. De colocar o negocinho, né? Eu já tava tipo, ai, eu fiz meu trabalho por hoje, vou descansar. Vem o filho da puta do bueiro, entendeu? Não, mas o que tá na cabeça desses caras, né, velho? Tipo, Cara, puta, não é sei. show. Ah, quer chamar atenção, né, cara? Só pode ser, a gente não tem aqui a explicação. Porque, pô, você sai de casa, eu penso. É que ninguém pensa igual, né? Eu penso, pô, vou no show. Por que eu vou querer ir falar groselha? Tesourar o show. Tesourar o show dos pra, outros, né? tipo, querer falar alguma coisa, cortar, assim. Tem gente pior. Tem gente que vai no show de stand-up pra não rir. Ele senta na ponta do palco e fala assim, ó. Tipo, te desafiando. E sabe o que é o foda? Que tá todo mundo rindo. Pra quem você tá olhando? Filha da puta de braço cruzado. Eu vou fazer esse Tipo filha o da puta Toninho rir. do Pânico lá do prateado. Ele não ria. É, do segurança, É, o né? segurança, né? Pode crer. Ele faleceu, né? Faleceu. Quem diria? E sem dar risada, hein? Sem dar risada. Não, eu vi uma vez o Carioca falando que depois que eles iam embora, ele ficava dando risada. Vocês nunca vão fazer eu rir. É, que ele saiu de carro, É. assim, né? E deu um gritão, vocês nunca vão fazer eu rir, Dando risada. mas... Cara, É. muito desse... Poxa, ele era segurança da faculdade que eu fazia lá no início. Você fez Quando faculdade bombou. aonde? Toninho? É, mas eu fiz... Você tá zoando. Eu fiz faculdade de administração, lembra que eu falei? Não, mas qual... O segurança. Não. Qual... Aonde a faculdade? Faculdade na Barra Funda. Uninove? Ah, sim. Já tomei muita cerveja ali. Já no, tomou muito cerveja no ali, né? castelinho ali. Amarelinho, né? Amarelinho, mas era o castelo amarelinho. A parte mais legal de fazer faculdade, 6 meses, foi que tinha esse castelinho ali. Tinha um pastel do lado que você escolhia 3 sabores, assim, era um Ah, puta já era muito pastel. pobre já. Ou era cerveja, era o pastel. Não, Então, não dava pra dava pra fazer os escolher. Não, eu trabalhava com telemarketing, era muito entendi. difícil a vida. Mas ele... Se ele não era segurança, ele fez alguma coisa lá, porque eu lembro uma vez, eu tava passando em frente, e ele contando, tipo, eu olhei pra ele e falei, gente, eu conheço esse cara. E aí ele contando pra outra pessoa, ninguém me faz rir, não sei o que lá. E eu falei, pô, é ele! Que ele fazia coisa em festa também, era segurança no geral, né? Nossa, mas era muito engraçado, né? Tipo, mano, os caras ficavam lá dele e não ria, cara. Ele não Nem ria. fudendo. E logo era o prateado, né? Nossa, o prateado dele só de abrir a voz. O Eduardo Stabler tinha um... Só dele abrir a... Só dele... É surreal. A entrevista Eu dele no gostava Jô muito dele. Nossa. só perde pra entrevista da Hebe Camargo, da Lolita Rodrigues e da Nair Belo. Essa entrevista, quando alguém fala assim pra mim, ai, mulher não tem graça, eu falei, assiste essa entrevista dessas 3. Essa que o Eduardo ele não bebeu uísque, ele ficou loucão. Foi essa mesmo. E ele deixou o Jô loucão também. Eu acho que o Jô tomou umas também, não tomou nesse... O jogo quis acompanhar, né? Aí, né? Pardal sou que anda bobo com nem morcego, nada. pardal que anda com morcego, corta de ponta cabeça. Verdade, né? Você tava falando de casa, de lugares, né, que eu me sinto mais em casa, eu puxei o Bexiga. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito do Bexiga. Eu gosto do jeito que os produtores trabalham no Bexiga. Eu acho que eles trabalham junto com a gente. Eu gosto do espaço. Eu ajudei a pintar o Bexiga, entendeu? Então, assim, Tipo, é Bexiga... sua casa, praticamente. É um lugar que eu me sinto mais confortável. Eu acho que é lá. E aí, por isso que eu vou escolher lá pra fazer meu solo novo, que chama Nem um Minuto de Paz. Que é um solo que fala só sobre dor de cabeça de mulher. Aí eu escolhi lá porque é o que eu me sinto mais confortável.
E aliás, eles desenharam a minha foto, minha cara, na parede, entendeu? Legal. Então, quando a minha mãe fala, o que você tá fazendo da sua vida? Eu falei, tô virando parede de comedy club, me deixa. Me deixa, me deixa. Sensacional, muito bom. Mas você testa as piadas, assim, desses shows, você testa elas em O tempo show todo. ou você testa pra pessoas, tipo, familiares ou amigos? Quando eu trabalhava com treinamento, na empresa que eu trabalhava com treinamento, eu fazia delas as minhas cobaias. Boa. Todo texto que eu queria testar, eu chegava falando, a gente não sabe o que meu namorado fez. Aí falava, a galera ria, falava, essa vai. Falava, a galera falava, tá, não, essa não vai. Corta. Mas tem show de teste também, né? Tem alguns shows que rola teste, que a gente vai lá com a plateia sabendo que é teste. Você pedir pra fazer outros shows. O que eu costumo fazer? Vou no próprio Bexiga, em outro show, faço um testezinho ali da piada e já divulgo meu jabá, entendeu? Já gostou dessa? Então, dia tal, também pode ser. Mas o que eu mais faço mesmo é amigo comediante. O que você acha dessa piada aqui? O que você acha? Tô pensando em fazer isso. O que você acha? Porque eles não vão falar só o que eles acham, eles vão dar piada de graça, entendeu? Sim. E aí a gente vai juntando ali, juntando ali. Eu funciono muito mais em coletivo. Quando a gente vai trabalhar, eu sempre peço pra alguém estar comigo. Carvalho, por exemplo, é um cara que me ajudou e me ajuda muito. Quando eu tenho uma ideia de piada, eu mando pra ele, eu falo com ele, o Átila também. Então, assim, a gente trabalha muito em conjunto. Mas junta, tipo, os comediantes e rola um Porque, assim, teste a gente- entre vocês e pra falar, não, isso tá ok, não, isso talvez não ficou muito bom. Ou Na não, verdade, tipo... assim, é tudo tomando um chá numa roda na casa de alguém. Aí fala, olha, o que vocês acham dessa piada aqui? Faz isso, faz aquilo. Boa, aí anota, entendeu? Aham. Normalmente é num círculo Ah, que a gente legal. passa xícara um pro outro, entendeu? E que vai surgindo essas Ô, Tânia, coisas. deixa eu te perguntar, já houve caso assim de Beltrano for roubar a piada de fulano? Ixi. Ou você me Pô, conta? verdade, será que tem esses... É que na música tem muito isso, né? Isso. Roubou a melodia, roubou... Plágio, as- plágio. Ah, esse riff é meu. Cara, Rola isso na existe comédia? muito. Quem faz isso descaradamente, a gente não gosta. Se a pessoa se arrependeu depois, ela vai descer o caixãozinho dela ouvindo. Falou, um dia ela roubou uma piada em 1932. Ela roubou uma piada. A gente não deixa barato. Não gostamos que rouba piada. Porque stand-up é isso. Porque é muito diferente. Tá difícil essa cadeira, né, amigo? Vem um assunto polêmico, ela cai. É impressionante. Deixa sem braço mesmo essa porra. Porque uma das coisas do stand-up é texto novo, texto que ninguém fez. E, pô, é o nosso trabalho, entendeu? Você roubar o ganha-pão de outra pessoa. Mas É muito antiético. tem... Vou fazer uma pergunta bem... Eu não manjo muito, bem... Sim, sim. Assim, bem... Quem não sabe, mas existe registro de texto? Que na música existe isso, né? Sim, Você grava sim. esse registro e ninguém pode... Ninguém na pode fazer. Na comédia, existe isso ou não? Existir. É que... Existe. Existe. Você pode ir lá e fazer um texto e registrar de aqui. cartório. Você pode. Mas fazer... A gente é comediante, a gente é tudo vagabundo. A gente não quer ir pegar uma fila no cartório pra registrar uma piada, entendeu? Sim. Mas é possível, é possível. Quando a gente tem ideias muito específicas para projetos muito específicos, Tipo, por é exemplo, aconselhado que você especial, um show faz. solo tal. Nem um solo, tipo, eu quero fazer uma noite que é bem diferente de qualquer outra, quero registrar isso, é possível. Né? Até para provar que você foi a primeira ideia e tal. É muito raro. Muito É raro. que hoje em dia com o YouTube também é muito mais fácil você provar que a piada é sua também, Porra, mas porque aí fica tem um registrado, problema muito né? grande. Às Ó. vezes a piada é minha e eu não filmei. Verdade. Aí vem você que é muito mais famoso que eu. Mas muito, assim. Imagina você muito mais famoso que eu. Ouve minha piada e fala, porra, que piada boa. Vou pôr no meu especial. Você perdeu a piada, meu Eu irmão. vi Não tem como você lutar. Eu vi um podcast que o Danilo Gentili foi, que ele falou que aconteceu isso com ele quando ele não era muito famoso e aquele cara que era da Globo, que teve aquele problema, o Melling, eu não sei Marcus Melling. Marcus Melling, que o Danilo, ele não era tão conhecido na época, ele fez um show e acho que no mesmo dia ele viu o show do Danilo e copiou a mesma piada, assim, e contou. Tipo, descaradamente, tá ligado? Uhum.
E por isso até que eu te perguntei isso, se existia esse Existe. lance de, tipo, de registrar a parada pra que ninguém, meu... Até porque, como é isso, tipo, é foda porque você pode trocar 3 palavras e já ser outra... Exato. A mesma coisa, mas... A gente tem muita. palavras O setup foi diferentes. um, mas o punch foi o mesmo, né? Não, eu não A copiei de preparação foi- você. É porque eu troquei o nome a João, coloquei Maria, Pedro, né? enfim. E ser o mesmo final, assim, é foda. É que assim, existe isso. Existe gente grande. Eu já vi gente grande roubando mesmo. Você fala, gente, não acreditou. Da galera mais É. que tá começando. E existe de gente mesmo, assim, open com open, canja com canja, sabe? Não é famoso com não famoso fazendo isso. Não é bem visto. Não é uma coisa legal, sabe? Ele fica meio queimado, né? Depende, né, do seu tamanho. Se você é um homem hétero branco rico, tu não fica queimado nunca. Isso foi Nunca. muito famoso também, né? Se você for muito famoso, não precisa nem ser branco hétero rico, porque eu conheço uns que não são branco hétero rico e que fizeram muita merda, e que não cai nada. Merda que eu falo, merda legal, entendeu? E não cai Não nada. é merdinha, não. A merda é bacana. Não é qualquer merda, não. Não é uma pessoa, não. São 20, tá ligado? Mas, assim, a fama, infelizmente... tipo, claro que ela nunca fez isso, pelo amor de Deus. Mas suponhamos que a Bruna roube minha piada. Nunca fez isso. Que fique quase um corte, né? Bruna roubou minha piada. Eu não tenho como contra-argumentar. Porque ela é mais famosa, porque ela tem mais seguidores. Isso fale Falar muito. que você tá querendo surfar no sucesso dela, essas paradinhas, né? Exato, aí fica quem fez primeiro. Aí se eu não tenho texto pra provar, se eu não tenho um vídeo pra provar, eu posso ter feito primeiro, mas não tenho um vídeo, não tenho registro, não tenho nada. Nossa, então é mais difícil. É mesmo, muito né? difícil. Aí o que você faz? Ah, foda-se, de onde veio essa piada, vem mais 10, entendeu? Vem mais 20. Sim. Ah, não quer que eu faça tal coisa? Ah, foda-se, vai vir um solo. Porque a arte é uma coisa que eu aprendi na faculdade que eu levo pra minha vida. Ela é efêmera. A piada que funciona hoje, daqui a um ano não vai funcionar mais, talvez. Sim. Não faz só fazer uma nova, entendeu? É claro que dá ódio, é claro que você tem que lutar. Não tô falando, não lute, não tente, mostre. Não deu em nada, tem que engolir, não tem o que fazer mesmo. É, porque Não tem que fazer. você Provar que é sua. provar que é sua. É muito substancial, não tem... Não é concreto, não é uma coisa que você fala, meu, tava na minha casa. Mas deve dar uma raiva, né? Tipo, o cara ver assim e falar, porra, essa piada é minha. Caralho, eu lembro do dia que eu escrevi ela e o filho da puta tá Sabe o lá que falando. acontece que eu acho que é pior ainda? O quê? É quando você tem a mesma ideia que a pessoa, mas você fala assim, ai, que ideia ruim, não vou testar. Aí a pessoa testa a ideia dela e funciona, por coincidência, porque a piada tem muito disso, né? E aí é um estouro, a pessoa bate 1 milhão de visualizações. Você fala, se eu tivesse feito antes, eu tive a mesma ideia, eu só não acreditei em mim. Mas acontece muito. Muitas vezes eu falei, nossa, olha, tinha um texto escrito sobre 1 milhão. Eu falei, gente, por que eu não fiz antes? Eu tive essa ideia em 2012. Eu falei, não, é uma ideia ruim. A pessoa hoje tá sendo famosa por causa dessa ideia. Desgraça. Já roubaram alguma piada sua? Já rolou isso? A Minha gente falou particular, bastante disso, mas eu não te perguntei. minha em particular, eu não tenho memória. Assim, de uma pessoa que roubou, nem nada. Se roubou, não chegou até mim. Então eu não tenho essa memória. Mas amigos próximos, menina que faz nova e o cara pega a piada pra ele. Nossa, de monte. Quando eu vejo alguém, porque assim, eu sou muito. Eu não consigo lembrar o nome da pessoa, do humorista. Eu posso não lembrar o nome do humorista. Posso não lembrar no rosto dele. Mas a piada eu lembro. Que eu vi no dia tal, do tal, no show tal. Quando eu ouço uma piada de outra pessoa, numa outra voz, que eu já vi, eu falo. Já fica aqui. Eu já conheço essa piada. Não é sua, não. Aí às vezes a pessoa, não, é que eu contratei a pessoa como roteirista, ela me deu, então tudo bem. Você pagou? Se pagou, tá tudo certo. E já rolou de você escrever pra outras pessoas? Escrever pra outras pessoas, deixa eu lembrar se já rolou. Dá pra acho ganhar que uma grana não. com isso? Dá pra ganhar. Dá pra ganhar uma grana. Dá pra ganhar. Tenho amigos meus que pagam contas com isso, entendeu? Nossa, isso eu não sabia. É. Tem, e tipo assim, não é nenhuma vergonha. Eu, quando tiver dinheiro pra alguém escrever pra mim, mas não tenha dúvida que eu vou pagar alguém pra escrever pra mim. Os grandes, eles Todos. compram... Não compram, mas eles têm pessoas que escrevem pra eles? É que assim, não é escrever pra você. Não é alguém que vai no quarto dela escrever. É uma reunião. Então eu pago pra você e pra ele,
fazer uma reunião comigo pra gente ter ideias de piada. Entendeu? Então eu estou cobrando o seu tempo pra você investir na ideia que eu tive. Eu já tive uma ideia aqui de alguma coisa, mas precisa incrementar piada. Então a gente vai todo mundo junto e aí eu pago vocês como meus roteiristas. Gente, é só vocês pausarem em qualquer vídeo de Netflix que tenha lá, roteiristas. É normal. Isso, nos Estados Unidos é normal, que é onde surgiu o stand-up, né? Aqui no Brasil é normal. Eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Porque se eu tivesse, eu pagaria meus amigos para tomar um chá comigo e investir ali no projeto que eu sei que vai dar certo, que eu só preciso de mais ideias. Porque às vezes a piada que eu tô vendo de um ângulo, você tem um outro ângulo que é muito melhor do que eu tô vendo. Por exemplo, tem um callback. Olha ali. Você sabe o que é callback? Não, mas o nome é bonito. O nome é bonito, né? Eu conheço o Malbec, aquele... Callback é quando você conta uma piada e depois de muito tempo, no mesmo texto, lá no fim você usa outra. Ou usa a mesma piada em outra situação. Sim. Entendeu? Usa uma mesma gag, uma mesma coisinha ali que você se remete na outra piada. Então é um callback, ela volta. Uma piada que volta. Um dos callbacks que eu mais amo fazer foi a Gabriela Abdala que me deu. Que foi uma comediante feminina que ela me viu fazendo texto. Ela falou, amiga, eu achei que você ia fazer tal coisa. E eu falei, meu Deus do céu, Gabriela. Era o que faltava pro texto estar perfeito. E eu uso até hoje, entendeu? E é comum nosso de conversar fora, trocar ideia. Mas pra mim, tem gente que só escreve no cantinho dela, quietinha ali, sozinha. Conheço várias pessoas. Mas a minha galera é muito de fazer em roda, na conversa de boteco que a gente faz. Então, uma ideia que eu tenho na conversa de boteco, eu melhoro ela em casa. Sim. E volto depois com ela no boteco. Entendeu? E, gente, olha aqui, ó. Melhorei isso. Que legal isso. É igual, tipo, o lance da música é muito parecido também. Tem gente que compõe dessa forma, junta 3, 4 compositores e um faz 2 linhas, outro faz 3 e é praticamente o mesmo processo, assim, que funciona. Exato. E quando registra, assim, a música, registra o nome de todos, assim. Eu acho que, assim, um dos maiores compositores que a gente teve nacional foi o Cazuza. Sim. E se você vê as obras do Cazuza, é Cazuza com o Frejá, Cazuza com Dé, Cazuza com a Rita Lee, entendeu? E é muito assim, acho que a gente dividindo, a gente faz muita coisa. Sim, porque é que nem você falou, né? Às vezes a outra pessoa tem uma perspectiva da ideia diferente da sua. E agrega pra caralho, assim, tá ligado? E é dá muito... uma outra forma. Exato, fala, outra visão. Como eu não pensei? Como eu não pensei? Tem piada que eu ouço, que eu acho genial, e eu falo, como essa piada não é minha? Como essa pessoa teve essa ideia antes de mim? Né? Tem até um Milton, acho que é Milton Nascimento, que fala, existem músicas, como que é? Existem músicas que eu não consigo acreditar que não são minhas. Pra mim, tipo, existem piadas que eu não consigo acreditar que não são minhas. De tão eu que sou que eu não consigo acreditar que não são. Mas é muito, tipo, uma pessoa às vezes tem uma visão, e uma visão, às vezes, sobre você que você não tinha. Tipo, eu tô fazendo uma piada sobre o meu corpo. Aí você fala, por que você não fala da ponta do teu nariz? Eu falo, gente, eu nunca reparei na ponta do meu nariz. Agora que você tá falando? Agora que tá falando, faz sentido eu falar da ponta do meu nariz. É muito doido. E eu gosto muito de criar no coletivo. Eu sempre fui uma pessoa que, na pandemia, foi tristíssimo pra mim. Foi tristíssimo. Mas não, né? Claro. Foi triste pro mundo inteiro. Não nesse aspecto que eu tô falando de tristeza. Mas de criatividade. Parecia que eu não tinha acreditado, porque eu não tinha com quem conversar. Eu passei minha pandemia sozinha. Só eu, Peralta, Diná e Pipoca. 2 gatas e um cachorro. Achei que era um comediante. Não. Peralta do Brooklyn Nine-Nine. O Peralta. Jake Peralta. Passei sozinha, então, tipo... Pra mim foi muito difícil, porque a troca pra mim de conversa, de boteco, sabe? E escrever nada, não consigo escrever na pandemia. Cara, eu fiz um projeto inteiro na pandemia, mas foi meio que juntão de tudo. Sim. Juntei tudo que eu tinha e aí rolou um projeto. Porque a pandemia praticamente você ficou só com seus animais, né? Só não tinha ser humano. Não tinha ser humano. E, tipo, então era tempo pra você escrever pra caralho, né? Mas não tinha assunto. O que você ia escrever na pandemia? Sobre o quê?
Ó, que tristeza. Quem queria falar sobre isso? Ninguém queria falar sobre isso. Ninguém aguentava mais falar sobre isso. Mas eu fiz uns shows online, isso foi interessante. Tipo, coisa Show que eu não online? fiz- É. Como é que foi? Na época... Peraí, primeiramente, show online, você ficava lá na frente, no computador, lá no webcam. Exatamente. Olha. Aí várias Aí meninas que caixinhas, querem ficar assim. só pensando em fazer OnlyFans, vocês podem fazer stand-up Pode também. fazer stand-up. Mas, na verdade, eu acho que a gente que tá fazendo stand-up que vai cair pro OnlyFans. Porque não dá dinheiro essa merda. O OnlyFans deve dar mais dinheiro, não é possível. Aliás, o OnlyFans, ele patrocina o Bexiga. Sério? Patrocina o Bexiga. Muito doido isso, né? Tipo, eu esperaria qualquer outra coisa patrocinar o Bexiga, mesmo o OnlyFans. Mas sabe por quê? O OnlyFans só virou putaria no Brasil. Nos Estados Unidos é um bagulho normal de TikTok, Instagram, vídeos aleatórios. Aí no Brasil virou putaria. Mas você paga lá pra ver as meninas peladas? Porque hoje em dia as famosas, as TikTokers, fulano de tal, Beltrano de tal, tem a meu OnlyFans. Entre no meu OnlyFans, tipo, pra ver o pé dela. Praticamente isso. Cada doido com sua loucura, entendeu? Cada maluco com sua loucura. Eu colocaria meu pé pra um cara pagar 20 mil, por que não? 200 até vintinho, eu te pago 20, mostra seu pé, eu falo, claro, pago 20 que eu mostro meu pé, ixi, mostra até o ossinho, que tem como que é o nome daquele ossinho? Como é que é o osso do... Daqui a... Parece nome de mulher até. Esqueci o nome daqui, que tem um ossinho saltado, Cacete, como que é o nome desse Como é que é ossinho? aquilo do nome do ossinho do pé? Ninguém sabe. Meu Deus, se o Tonho tivesse aqui, ele saberia. O ossinho do... Pagaria Caralho, até... não lembro como que é o nome do ossinho do pé. Gente, agora eu durmo com Por isso. favor, alguém procura no YouTube, no Google aí. Ela realmente... Joanete! Joanete. Lembrei, Joanete. Não tem nome de mulher? Sim. A Joanete que ganhou o BBB desde 2022, tá ligado? A Joanete, não tem problema nenhum. Mostra o Joanete. Mas eu não sabia que na gringa era uma coisa mais de boa, assim. De Que aqui boa. é putaria. OnlyFans Só virou é putaria aqui. Aí eles queriam mudar o conceito do OnlyFans no Brasil e aí, tipo, estão colocando stand-up no meio e tal. Tá, e me fala como é que era o show, o show pro webcam lá. Antes da pandemia começar, eu tinha um grupo chamado Dopaminas. Sim. Que é... Ai, que orgulho de participar desse projeto. Era uma noite de teste, que a gente ia lá pra testar e gravar e possivelmente postar na internet. Só que era só mulher que fazia. Não entrava homem lá, não. Era só mulher, que eram as Dopaminas. E aí a gente ia e testava as coisas lá. Eram 20 meninas que faziam. Aí falava, ai, não tem mulher no stand-up. Só tinha 20 nesse projeto, só 20. Só 20 só. Só 20. De lá desse projeto saiu Renata Said, Giovana Fagundes. Não que saiu de lá, né? Elas são fodas sem isso aí, mas tava no grupo. No projeto, né? É. Renata Said, que é a cabeça, que teve a ideia de tudo. A Giovana Fagundes, Lia Maria, Gabriela Abdala. Então, assim, eu. Então, a maioria das meninas, assim, cresceram muito com aquilo. Então, a gente fazia muito. E o Dopamina, ele tava numa crescente muito legal. Então, a gente começou com nada e tava ganhando fã. A gente tava lotando teatro. A gente tava lotando teatro Pequeno Ato, que fica ali no centro de São Paulo. Tudo lindo. E aí acontece a pandemia. No auge, assim. Sabe quando você fala assim, nossa, agora A gente vai fazer a curva e a gente vai... Aí vem a pandemia e a gente não pode parar. E começamos a fazer show online. E aí, nesses shows online, a gente chamava a galera, distribuía pelo Simpla, né? Pela plataforma de venda de ingresso. O link gratuito, as pessoas clicavam e assistiam o nosso show online na nossa E casa. aí, qual que era a sensação? Muito Qual que era a estranha. sensação de fazer? Muito estranha, muito estranha. Porque a risada, ela vinha Em delay, né? muito em delay. Muito em delay. Então você fazia a piada, você parava, aí você ouvia a risada, aí você ia. Cara, muito diferente. Mas não era ruim, era diferente. E o legal é que tinha gente que falava: caramba, eu seguia vocês, mas nunca pude ver um show porque eu moro no Acre, porque eu tô na Espanha. E não sei o que lá. E tinha gente de todo o mundo assistindo a gente. Muito legal. Nossa, foi muito interessante essa época, assim. É, porque não tem aquela intensidade, Não tinha energia, né? energia de... Então, tipo, você falou, delay, né? Aí você falou, será que deu certo essa piada? Aí você ficava esperando 2, 3 segundos assim, voltava a risada. Ah, essa foi boa. Gente, eu posso fazer xixi e voltar? Fica à vontade, pode Aonde ir lá. que é o banheiro? É bom eu falando no microfone isso. Tem os funcionários ali do Funcionário. eles Ah, vão toda a indicar equipe. onde a equipe Toda a vai equipe, indicar onde entendi. fica o banheiro. A só imensa passar- equipe do Dona Mara.
Não, mas ela tava falando aqui, Rafa, do show de... Que ela fez alguns shows de... Online, né? Online pela internet. Meu, né? é o mesmo lance da música, né? A música, tipo, teve vários shows online também, mas assim, é muito diferente, né? Porque você não tem energia do público e né? tal. Eu acho que pra aqueles músicos maiores, assim, eu acho que era até. Na verdade, acho que deve ser a mesma coisa, né? É porque, assim, os músicos grandes, eles conseguiram fazer uma renda, Sim. porque, tipo, tinha patrocínio, né? Então, os caras faziam lá um palco, sem pôr, mas tinha, tipo, várias marcas ali atrás. Então, pra eles foram até muito bom, assim. Uhum. Mas pra quem tá no corre, quem tipo, tá iniciando, ou quem... tipo, enfim, era mais difícil. Fica mais difícil, pra né? caralho, né? Porque é que você vê que na época, tanto que na época da pandemia, o que estourava de live de Não, cantor, de música, de sertanejo, cantor, nossa. Bruno e Marrone, hoje tem live do Bruno e Marrone. Mas eu acho que... É que eu tinha ido no banheiro, assim, eu não peguei. Mas eu acho que pra comédia, pra stand-up, eu acho que é muito mais difícil, mano. Foi que eu tava falando com ela. Porque eu acho que a música, beleza, você vai lá, você toca... E é isso, é igual gravar um vídeo, né? Agora, pra você fazer uma piada e sem ter aquele retorno do público, eu acho que faz muito mais falta, tá ligado? Sim. Do que da música. Porque a música faz muita falta também, o público, mas Sim. eu acho que no stand-up, eu acho que precisa disso, tá ligado? É porque você faz a piada e tem o delay, né? Sim. Se a pessoa ri, tipo, 3, 4, 5 A música não, a música você toca tal, mesmo que tenha um delay ali, a galera vai curtir. Às vezes tá passando um pano, limpando o chão da cozinha e tal. Tipo, e tá ouvindo o som ali da banda que tá tocando, né, online. Mas na piada, no stand-up, eu acho que é muito mais... Bem difícil. O ônus é maior do que na música, tá ligado? Você lembra o último show de stand-up que você foi? Mano, Não me conte mentiras. o último show de stand-up que eu fui foi aquele que eu nunca fui. Qual? Foi o que eu nunca fui. Não, eu nunca fui no show de stand-up. Você nunca foi no show de stand-up? Mano, acho que você precisa me levar. Acho que a gente vai no... O meu primeiro acho que vai ser no no show dela. dela. Da Bartô, porque eu nunca fui real. Já tive vontade pra caralho de ir no Comedians, quando tinha lá na Augusta, mas fechou, né? Mas eu sempre passava em frente ali pra gente pra ir no bar ali. E tinha aquela filona. Eu falava, caralho, deve ser mó legal, engraçado que não né? tinha comedians, a gente sempre passava lá de sexta e sábado na Augusta, né? Não, um dia eu vou vir aqui, Aí fechou. E nunca ia. Fechou, já abriu outro. Já abriu até um motel lá. E a gente nem foi ainda. Ai, mas é engraçado esse negócio tipo, de entender como é que funciona mais o stand-up, né? Por dentro do... Cara, eu vejo, assim, pelo que a gente tava trocando ideia com a Bartô, assim, parece muito com o lance da música, assim, muitas coisas, né? Sim. É que é arte, né? Então acho que se identifica ali, né? com muita coisa, assim, o lance de composição, é o mesmo lance de criar piadas, que ela falou que junta com a galera e tal, toma um chá ali, pá, e na música é exatamente a mesma coisa, mano. A gente, como toca, assim, a gente às vezes se junta com a galera, com amigos, às vezes tá fazendo uma roda de violão, surge uma ideia, surge um riff, aí o nego já põe uma letra e tal, é tipo, basicamente isso. e vai criando, tá ligado? De fato, muito apertado. Nada, Não, que nem eu tô mas de nós novo. estávamos. Ó, só pra te deixar, vou deixar o Biel aqui na mesa, ele nunca foi no show de stand-up, tá? Herege! Eu falei que o meu primeiro vai ser o seu solo. Você vai esperar até o carnaval do ano que tá vem. chegando, né? Já estamos chegando, no meio de graças a dezembro. Deus. Primeira quinzena agora de dezembro, já vai... Já direto pro carnaval. Vai ser quando? Já tem data, já? Então, quinta-feira pós-carnaval. Quarta-feira de cinza, quinta já é o solo. Sério? É que eu não lembro a data exata. Mas é quinta-feira pós quarta-feira de cinza. Não, mas vou colar, assim, vai ser meu primeiro. Eu nunca realmente, sempre tive vontade de ir, assim, mas nunca surgiu realmente uma oportunidade, assim, alguém que falasse, não, vamos lá, tal, não sei o quê. Porque sozinho eu não consigo fazer nada. Uma vez eu fui no cinema sozinho e foi estranho, tá ligado? E eu conheço uma galera que vai em cinema sozinho, Nossa, assim. eu faço tudo sozinha. Eu falei, não, será que é legal ir no cinema sozinho? Eu fui uma vez, assim, eu falei, eu fui ver um filme de terror, tá ligado? Era o Atividade Paranormal. O último que saiu, e era uma terça-feira, tipo, 10 horas da noite, assim. Aí, tipo, eu falei, não, vou lá, foda-se. Vou sozinho, vamos ver como que é no cinema sozinho. Quando eu chego, tem 3 casais e eu sozinho, na sala. Eu falei, caralho, até quando eu tento ir sozinho, tipo...
Foi estranho, tá ligado? Nossa. Mas eu preciso Cara, ver eu um show faço de muita stand-up, coisa assim. sozinha. Eu sou meio... Não consigo Você não fazer consegue? muita coisa sozinho. Cara, eu já viajei sozinha. Nossa, eu admiro muito quem Nossa, consegue eu fazer amo, isso. Eu não consigo, amo assim, estar real. sozinha. Tem um brother que viajava, fui pro Rio, Paulo, mas você foi com quem? Fui sozinho, tal, não sei o quê. Falei, caralho, mas como você consegue fazer isso? Tipo, sozinho, chegar e pá, não consigo. Nossa, pra real. mim foi libertador. Eu comecei fazendo coisa pequena sozinha. Aí fui pra uma peça de teatro sozinha, fui pro cinema sozinha. Porque eu passei muito tempo solteira. Se eu não ia Entendi. sozinha, eu ia com quem? Entendeu? E aí surgia, tipo, meu amigo ia fazer o Jefinho, por exemplo, foi fazer o aniversário dele no Rio, que ele é do Rio, né? Bora lá. Eu falei, bora, no domingo. Eu não vou domingo voltar no domingo. Eu vou numa quinta, eu posso. Se eu quiser ir na quarta, eu posso, entendeu? Se eu tenho dinheiro pra... Na época eu tinha, agora eu não tenho mais. Se eu posso ficar lá, por que não? Aí peguei uma semana no Rio, paguei um Airbnb ali baratinho. Uma semana ficando no Rio sozinhona, indo pra Lapa. Nossa, fui pra Recife também. O Flávio Andrade, que é um comediante também, que é essa história incrível. Como eu cheguei em Recife, foi uma das histórias mais doidas da minha Conta pra vida. gente. Estava eu fazendo Juntas, que é um projeto da Bruna Luise, que ela, né, fazendo... que era um projeto que ela chamava as meninas pra divulgar as meninas, né? Ela não... Sério, gente, ela não precisava disso, entendeu? Era acontecendo Minhoca, no Hilários, em vários comedy club. Mas se ela ia sozinha, ela ia encher e ia ganhar até mais dinheiro do que chamando a gente. Mas ela fez esse grupo pra realmente divulgar as minas e a galera entender que existe sim mulher na comédia. E aí eu tava fazendo lá no Minhoca. Já ouviram falar do Minhoca? Já, ali do Minhocão. No Minhocão. Cara, em frente ao Minhocão. mesmo? Pra mim, o Minhoca era ali perto da Anhangamelo ali. Não, esse é o Lilith. Não, na Anhangamelo não, na Salimano... Não, esse é o Hilários. Salim Flamara, é Hilários. O Minhocão fica em frente... O Minhoca fica em frente ao Minhocão. Eu tava fazendo lá. E aí, eu saio do show e tá conversando o Kedney Silva, Nil Agra e Flávio Andrade. Os três conversando de boa, tranquilinho ali. Aí eu chego, Tainá, a gente tá querendo ali tomar uma cerveja, vamos com a gente? Falei, bora, vamos tomar uma cerveja ali com vocês. Vamos, nossa, todos uma cerveja. Na primeira cerveja, o Flávio chega do meu lado e fala, e aí, Tainá, você tinha que ir no meu aniversário. E aí eu falei, claro que eu vou, eu adoro festa, onde que vai ser? Ele falou, em Recife. Você tá bem louco, né, Flávio? Você acha que eu cago dinheiro, Flávio? Você acha que eu vou pra Recife pra ver seu aniversário? Tipo, como Recife fosse... Ali do lado, né? vou lá pra Santana. Pegou um metrô, 2 baldeações, você tá lá. Que é isso? Eu falei, você tá doido, Flávio. E dá-lhe cerveja. Dá-lhe cerveja. Dá-lhe cerveja. Dá-lhe cerveja. Mano, a gente tava na Paulista, fomos parar na Augusta e Bar do Peixe, porque quem é de São Paulo sabe. Bar do Peixe nunca... É do pescador, exatamente. O pescador é perigoso, hein? Ele nunca fecha. Ali depois da meia-noite. Ele nunca fecha. Só escama de peixe. Muito chá lá, vende, né? Muito chá. Foi muito... Enfim. Enfim. E aí, no outro dia, eu acordo. Uma leve ressaquinha. Assim, ai, nossa, que dor de cabeça. Deixa eu ver aqui as mensagens. 1, 2, 3 milhas. Sim, sua passagem pra Recife semana que vem tá confirmada. É o quê, rapaz? Que passagem é essa, meu irmão? Fui pesquisar e eu comprei uma passagem de ida e volta pra Recife. Sério, que você não comprou? lembrava? Trilouca. Sério, você não lembrava? Não lembrava. E eu olhei e falei, gente, agora? Não tem como recuperar esse dinheiro, eu vou ter que ir pra Recife. E era uma coisa, é que assim, bem consciente. Eu já queria, né? Eu já queria conhecer o Nordeste, eu já conhecia Fortaleza. Não conhecia nada do resto. Eu falei, mano, já queria. E eu tinha acabado de ser demitida, então eu tava, né? Com um FGTS bom ali. Só faltava uma coragem, entendeu? E eles não sabiam. E eles me chamaram, só que eu não ia fazer. Eu não ia viajar. Só que eu tava bêbada. Aí, acordei e falei, caralho, paguei a passagem. E se o Flávio só me chamou pela educação? Aí mandei uma mensagem e falei, ô Flávio, aquela história lá do seu aniversário, você tava falando sério, amigo? Ele, porra, é claro que eu tava. Bora pro meu aniversário. Por que você tá perguntando? Eu falei, então, porque eu acordei com uma passagem. Aqui, dão 3 milhas que eu pra Recife. Ele, então traga muito bem seu fígado, que a gente vai beber pra porra.
Aí eu, tipo, mano... E eu lembro que, assim, aí vai vindo flash. Vocês já beberam o suficiente pra saber disso. Que você vai lembrando. Você vai, eu lembrei que eu comprei, realmente eu lembrei que eu fiz isso, eu lembrei que eu fiz aquilo. Cara, o Nil falou que eu podia ficar na casa dos pais dele. Será que eu posso mesmo? Oi, Nil! Aquela história de ficar na casa dos seus pais era só por educação, mas assim, se eu decidir, assim, vai que eu decida, com a passagem na mão aqui, ó, sem onde ficar. Vai que eu decida, eu posso ficar? Ele, claro! Óbvio, é verdade. Fica lá na casa. Eu falei, então tá bom, porque eu comprei mesmo a passagem ontem. Aí eu não acredito que você comprou. Eu falei, eu comprei, mano, eu comprei. E o pior, tipo, a festa do Flávio, não lembro direito, mas era num sábado. Eu comprei a passagem pra segunda. Eu passei uma semana em Recife. Nossa. Uma semana em Recife. E aí foi incrível, porque aí o Nil me colocou em contato com a galera que faz stand-up em Recife. Não fiz stand-up em Recife, mas eu fiz em Garanhuns, que era 4 horas de viagem de Recife. Pertinho. Do lado. Mas foi tipo uma das viagens mais incríveis, assim. Eu fiz show lá em Garanhuns, que é gelada. 19 graus. 19 graus. Eu peguei 19 graus em Pernambuco. Eu nunca imaginei isso. Eu achei que eu ia falar. Cheguei lá, a cidade de inverno. Você não tinha levado nem blusa, né? Não, tinha uma blusinha que eu tinha levado pra São Paulo, que era em maio, né? Que o Flávio faz aniversário em maio. Que eu tinha levado pra pegar no avião, sabe? E eu fui pra Recife achando que ia voltar. Pernambuco, né? Porque Garanhuns eu fiquei em Recife, fiquei em Pernambuco. E, gente, Neblina é a cidade que tem o festival de inverno de Pernambuco, tá ligado? Cara, eu não sabia que existia isso no Nordeste. Mas foi muito legal. E como é que foi o show lá? O pessoal deu risada pra caralho? Foi muito legal. Foi num... Ou você ficou... Não, lá batia na mesa. Era a galera que batia na mesa. Foi bem legal lá. Foi num pubzinho que tinha lá. Cidade de gente muito pequenininha. Cidade pequenininha mesmo. Foi uma delícia. O legal de fazer show em cidade pequena é que, tipo, puta, tem algum evento, assim, vai uma galera em peso, né? A galera deu uma enchidinha. Mas assim, o bar cabia 30 pessoas, era muito, assim. Era um bar pequenininho mesmo. Mas nessa viagem aconteceu uma... Conta pra nós. Eu contar essa história. Que eu acho que ainda não chegou no ouvido da pessoa principal dessa história, mas tudo bem. Eu fui pra Recife, aí o Nil me apresentou a galera que faz stand-up lá. E aí... Eu ia fazer um show em Recife, só que foi aquela época que acabou o mundo em Recife, choveu muito, muita gente perdeu casa, foi bem difícil aquela época. E aí não teve esse show, mas eu conheci a galera nesse bar que a gente foi. Mano, era 2 quadras da casa dos pais do Nil. Eu atravessei a rua, eu tava lá. E aí eu tava lá conversando, tal. Aí surgiu a oportunidade de ir pra Garanhuns. Eu falei, mano, eu tinha alugado um carro. Falei, vamos com o meu carro. Interessantíssimo, eu tinha alugado um Kwid. Sabe, aquele carrinho. Comecei a trocar ideia com a menina quando eu cheguei lá em Recife. Comecei a trocar ideia com a menina, acho que era da Unida, sei lá, foda-se, da locadora de carro. Ela, eu gostei de você, vou te dar um upgrade. Me deu um carro automático, gente. Olha. Um carraço, assim, ó. Eu dirigindo e falei, gente, eu sou outra pessoa em Recife, que é isso? Sou muito rica. E foi com esse carro que a gente foi pegar Garanhuns. E a gente tava no carro e surgiu o assunto Rodrigo Marques. E eu sempre fui muito fã do Rodrigo. Eu já falei isso pro Rodrigo. Falei, Rodrigo, quando eu quero ter algum insight de criatividade, eu gosto de assistir você. Eu gosto. É um cara que eu gosto. De xícara de chá muito boa, muito cara. Boa. Nossa, demais. E eles têm as melhores xícaras de chá pra oferecer pra você. Ele vai ter. E aí, a gente no carro e surgiu o assunto Rodrigo Marques, porque ele estaria em Recife na mesma semana. E eu falei, nossa, eu vi, já falei com a produtora dele, eu vou ver o show e tal, porque, não, o Rodrigo... Eu sou putinha do Rodrigo, entendeu? Nossa, como eu gosto do Rodrigo. Eu sou putinha do Rodrigo. Passou. Fomos no show, fizemos o show, tal. Voltando, surgiu de novo a história do Rodrigo Marques. Eu falei, Rodrigo? O que eu sou do Rodrigo? Sou putinha do Rodrigo. Conversando com os meninos no carro. E aí, do nada, um menino vira e fala pra mim, Tainá, você sabe que eu sou primo do Rodrigo, né? Aí eu, tá. Chegou a Paulista aqui, acho que as pessoas de Pernambuco querem zoar a Paulista. Ele, não, eu, de fato, sou primo do Rodrigo. Eu falei, para de mentir pra mim, larga esse idiota. Você não é primo do Rodrigo. Aí ele, gente, eu não sou primo do Rodrigo. Ele, eu falei, acredito. Eu só fui acreditar quando tava no camarim. Eu, Pedro Santos, que é o primo do Rodrigo, com a mãe do Rodrigo. E a mãe do Pedro Santos conversando em roda. E aí eu tô assim em choque, olhando a situação, todo mundo conversando. Chega o Pedro Santos, que é o primo do Rodrigo, no meu ouvido e fala, quem é a putinha da família?
Eu queria ver a sua cara na hora. Mano, não acredita nisso. E até hoje virou piada internet. O Pedro me encontrou hoje em show e falei, e aí, putinha? Ai, caralho. Gente, vamos finalizando. Faz aquelas 3 perguntas de praxe, né? Pode fazer. Como é que é um estúdio de música, né? Tainan, se você pudesse ir pra uma ilha deserta e pudesse levar apenas 3 discos de música pra você poder ouvir, ou 3 filmes, o que você preferir, o que você levaria? Ou 3 livros, né? Ou 3 livros, Pode assim. ser sérios também? Pode. Pode, Tá. claro. São 3, hein? Tá, Pode 3. ser- Eu levaria um disco do Cazuza. Qual do Cazuza? Eu acho que Barão Trilogia? Vermelho. Do Barão Vermelho? Barão Vermelho, primeiro, de 83, eu acho. Barão Vermelho. Gosto muito. Muito nostálgico pra mim. De livro, eu levaria, acho que o que eu não teria lido. Porque imagina você tá numa ilha deserta, uma coisa que você já leu. Chatíssimo, entendeu? Eu buscaria algumas informações. E levaria um livro que eu não tenha lido. Eu queria muito ler um que é aquele... desculpa os nerds, mas eu queria muito ler um Escala da Galáxia. Mochileiro da Galáxia. É uma... É livro de nerd. É livro de nerd. Mas eu nunca li. E todo mundo fala muito bem do bagulho da toalha, do número. Eu falo... Ela tá assim, aqui atrás. Isso aqui, ó. Eu acho que me distrairia bem, entendeu? Eu não li, mas eu levaria, acho que esse pela galera, né? Apesar de gostar muito de coisas com morte. Pra mim, livro bom é livro que tem que desvendar alguma morte. Eu amo Dan Brown. Dan Brown, assim, dos livros que mais populares, assim, que eu já li, que é Blockbuster. Eu falei certo? Falei certo. Eu acho que eu falei errado. De livro... Não, Quando o livro é Blockbuster muito- é quando é filme. Quando o livro é muito vendido, você fala que ele é... Best-seller. Por que eu falei Blockbuster? É que Blockbuster é filme. Isso é inteligente e fui boa pra caralho. Best-seller, que é um dos best-sellers que eu gosto, que é Dan Brown, que envolve arte com mortes de padres. É uma coisa muito louca. Mas eu acho que eu levaria um livro que eu não li. De série, aí eu vou ser muito menininha. Eu levaria Gilmore Girls. Eu achei que você ia falar Friends. Amo, não é? Nossa, Gilmore Girls. Você já assistiu? Eu não sei se tá pegando ela aqui ou não. Você já assistiu a Maravilhosa Mrs. Maisel? Maravilhosa. Você sabe que ela é a mesma escritora, né? A mesma pessoa que escreveu... Olha... não. Essa série é que eu tô revendo. Você é um cuzão. Não quero mais fazer isso. Virou a mesa e saiu correndo. Eu tô revendo. Mas agora você vai entender por que essa série, a Maravilhosa Mrs. Maisel, me pega fortíssimo. Sinopse do filme. Uma mulher que era casada, tudo vida perfeita, mulher perfeita. O marido dela fala, te traí, não quero mais nada com você. E aí ela começa a beber pra caralho. E bêbada, cai num clube de comédia que o marido frequentava. Eu já ouvi falar dessa série. Ela começa a fazer stand-up. Então é uma mulher nos anos 50 fazendo stand-up. Jesus, imagina a cena. 1900 e bolinha, uma mulher fazendo stand-up. Ela é muito foda. E a atriz não é comediante. Eu fico chocada. Ela tem um time pra comédia maravilhoso. E é a mesma escritora de Gilmore Girls. Então, assim, tem Gilmore Girls que eu já amo. Que se colocar pra mim, eu falo as falas pra você. Assim, Lorelai, pelo amor de Deus, que mulher. Rory, uma chata do caralho. Mas, assim, eu sou time Jazz. Ela quer um cara rico, loiro, dos olhos azuis. Eu quero um rockstar, entendeu? Então você levaria um disco do Cazuza ou do Barão Vermelho? Um livro que eu não teria lido, provavelmente O Mochileiro da Galáxia, porque eu não li, mas eu acho que deve ser bom. Isso, e a série? Gilmore Girls. Ou essa que eu tô assistindo agora. Né? Mas eu levaria Gilmore Girls. Que é muito nostálgico. Quando eu tô feliz, eu falo, eu tô tão feliz, vou assistir um episódio de Gilmore Girls. Tô tão triste, vou assistir um episódio de Gilmore Girls. Amo muito. Tainá, eu agradeço muito. Muito obrigado por você ter vindo, tá? A gente ficou feliz pra caralho de você ter aceitado de vir pra cá participar com a gente no podcast. E mais algumas palavras aí, Rafa, pra Não, é finalizar? isso. Agradeço pra caralho, assim, você ter vindo, Cara, ter papo disponibilizado o foda, muito seu risada pra tempo. E só risada, né? Exatamente. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Não fique feliz que eu aceitei, porque eu aceito qualquer coisa. Balançou a chave do carro. Eu vou, já diria Mel Maher, entendeu? Mas de verdade, obrigado mesmo por ter lembrado. De verdade mesmo, é muito difícil a gente, que é mulher, ter oportunidade de falar, de conversar. E foi interessante, sim. Foi um papo muito tranquilo. Quando eu falei de você, ela já falou assim: eu já vi o show dela, é muito bom. Você já viu? Eu vi vídeos
Ah, tá. Você vai ver que né, hoje não são mais, mas tudo bem. Não, eu falei de você, ela ficou feliz pra caralho. Eu falei assim, nossa, sério? Eu conheço ela. Eu falei, porra, legal. Gente, você e mais 3 pessoas me conhecem. Assim. Cara. Eu lindo tinha ter esse visto grupo de fãs. o texto Da tesourinha. Não, do cara do bigode. Ah, do bigode. Da tesourinha também, Da mas tesourinha eu tinha também. primeiro eu vi do bigode. Que eu amo cara de bigode, poxa vida. Vocês viram o meu atual, né? De bigode. Verdade. Ele não tinha bigode até me conhecer. Ah, ele deixou Falei, o pra bigode. você namorar comigo, você vai ter que raspar a barba e deixar o bigode. Tem mais alguma coisa pra falar, Tainá? Não, só fazer o jabá do meu solo, né? Que vai ser quinta-feira depois da quarta-feira de cinzas, 2024. Solo novo, trabalho novo. Mãe 1 Minuto de Paz. Sério, gente, vai ser sensacional. Estaremos lá, né, amor? Piadas Estaremos novas. Estará lá, eu já dei VIP pra toda a galera daqui. Vai ser Às dia vezes 15, vai ser só vocês da 15 de plateia. fevereiro, achei a data. 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. 15 de fevereiro, no Bexiga Comedy Club, que fica no centro de São Paulo, ali no bairro do Bexiga, do lado daquela balada famosíssima chamada Funelaria, entendeu? É do ladinho ali. E vai ser às 19, é um domingo, né? Não, é uma quinta. Uma quinta. Eu acho que vai ser às 20 horas, mas sigam nas redes sociais. Tainá Bartô em qualquer rede social, como está aparecendo aqui embaixo, aquela nem sabe. Mas qual na é. cabeça. Aqui, ó, A em gente algum conhece. lugar, Tainá Bartô, que eu vou divulgar lá. E é um trabalho muito novo meu, que claro que eu estou muito nervosa, mas muito ansiosa pra estrear. Você vai ver a nossa carinha lá dando risada. Olha, vou cobrar, Pode hein? cobrar. Eu não sei escrever, mas eu sei desenhar. Gente, muito obrigado. Esse aqui já foi mais um podcast Dona Mara. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Falou!